Fala galera, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos em mais um JQVcast, a voz dos vencedores. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje estou aqui com o nosso âncora e diretor do nosso programa, o Dantas. Finalmente, né? Graças Rapaz, a Deus, né? Finalmente participando, né, Dantas, aqui ao vivo. saindo ali de trás do PC, ali dos cortes, da É, direção, do áudio. então tá Estamos na hora de aqui participar, agora. né? Mostrar a sua cara, né? E vai ser uma Mostrar de bênção em quem é nome que de Jesus. faz os cortes lá. Hoje, se não é novidade, já todos vocês já sabem que estamos aqui com o pastor Douglas Barreto. Corta para ele em nome de Jesus. Eita Fala, Já glória! galera. sabiam que era ele por causa das redes sociais. Dá um oi pra galera, pastor. Boa noite, galera. Olha, boa noite a todos aí. Poxa, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder participar de JQB Cast, né? Essa novidade aí que tem alcançado tantos jovens e abençoando tantas vidas também, viu? Olha, que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Amém. Pode puxar um pouquinho mais pro senhor o microfone, aí Tá vai ficar mais à longe? vontade. Pode se jogar assim um pouco mais, ficar à À vontade. vontade, Aí, pastor. aí puxa um pouquinho o microfone, pode dar aquela ajeitada. Fechou, amigo. Específico Jardim Irene. Tem alguém do Jardim Irene? Dá um alô aí pra nós. Manda um oi. Nascido aqui, criado aqui em São Paulo até os meus 11, 12 anos de idade. Depois eu fui pro interior. E aqui minha mãe conheceu Jesus. Minha irmã foi batizada também na igreja. Aí nós fomos pro interior. Por quê? Nós fomos mudar pro interior? Porque minha mãe achou que ali onde a gente morava era periférico, ela achava muito perigoso, então ela não queria criar a gente ali. A gente foi pra Hortolândia, interior de São Paulo. E ali foi onde eu conheci a Igreja da Graça, ali no interior. Minha mãe começou a ir ali, aí passou um tempo, minha mãe parou de ir na igreja, aí eu também parei por um tempo, mas eu nunca. Eu posso dizer que eu, tipo. Eu não posso dizer que me desviei, porque eu só parei de ir na igreja. Nesse caso, eu tinha quantos anos? Qual a faixa mais ou menos de idade? Não entendi. A idade do senhor. Nessa época, Nessa época, isso. eu eram umas 13, 14. De 12 a 13. 12 a 14. 12 a 14 anos. Ali na. Foi quando eu. Vou colocar de 12 a 13, um ano ali que eu não ia mais na igreja. Aí minha mãe também parou de ir, só que aí eu comecei numa Assembleia de Deus lá. Certo. Depois eu voltei, aí é onde eu conheci um pastor. Esse pastor chama, sei o nome dele até hoje, é pastor Clóvis. Ele era sargento da Polícia Militar e era pastor também dessa igreja. Aí ele me chamou, me deu nessa igreja tem o costume de chamar as pessoas para pregar, né? E ali foi onde foi a minha primeira pregação, foi ali onde eu fui meu primeiro programa de rádio. E ali eu fui me envolvendo mais com Deus. Aí minha mãe parou de ir na igreja, minha irmã também se desviou totalmente, mas ela se desviou mesmo de prostituição. Poxa, cara. Aí minha irmã conheceu o esposo dela que ela casou na prostituição, mas foi uma infância ruim, voltando um pouquinho lá atrás. Uhum. É bom eu falar isso aqui, porque a minha mãe, manifestada com demônio, chegava em casa e ela agredia muito a minha irmã. Um demônio manifestado, cara, pra vocês terem noção. Caramba. O demônio manifestava ali e o demônio falava assim: agora não é mais sua mãe, não. Aqui é o demônio tal. Uhum. E eu vou bater em vocês. Só que em mim não agredia muito, mas na minha irmã agredia. Minha irmã, eu lembro como se fosse hoje. Minha irmã abriu uma lata de leite condensado em casa, porque eu tava com vontade, era pequeno, né? E minha irmã que cuidava de mim. Minha mãe chegou, manifestou o demônio, minha mãe pegou a lata de leite condensado, colocou a mão dela assim em cima da pia, assim, ó, tá. Começou até a sangrar, cara. Ela era uma Nossa. cena, cara. Nunca mais saiu, cara. Nunca mais saiu. Ficou aquilo ali na minha cabeça até hoje. Dessa cena. Mas a sua mãe não era convertida. Não, nessa época não. Ah, Nessa época, tô voltando um pouquinho pra trás. Nessa época, minha mãe, ela não era convertida. Só que aí minha irmã, ela foi criada com esses traumas, sabe? Então minha irmã, ela se desviou da igreja depois.
que ela não acreditava mais nisso, né? Aí ela foi pra prostituição, conheceu o esposo dela ali. E Deus sempre me guardando. Deus sempre me guardando ali na igreja, cara. Aí o pastor Clóvis, né, na época, ele viu que minha família era minha irmã desviada, minha mãe também já não querendo mais saber de Jesus. Então ele foi me trazendo para perto. Aí nós mudamos de Hortolândia para Paulínia. E ali em Paulínia foi onde eu conheci a Igreja da Graça, em Paulínia. Na verdade, eu já conheci a Igreja da Graça em Hortolândia, né? Foi onde a gente começou aí na Igreja da Graça lá. Depois a minha mãe, ela não foi mais. Só que cheguei em Paulínia, voltei aos estudos, né? Que eu tinha dado uma parada, voltei para a escola. Aí nesse período onde eu fiquei sem a igreja. Minha mãe ficou preocupada com isso. Aí minha mãe já tinha se convertido, tal, aquela coisa toda. Aí minha mãe ficou preocupada com a minha ausência na igreja. Ela ficou com medo de eu, tipo, desviar mesmo, de ir pra coisa errada. Nunca fiz nada de errado, nunca fui um rapaz de balada, beber, fumar. Não, nunca fiz nada disso. Deus sempre me guardou disso. Aí ela ia pra igreja toda quarta-feira. A Igreja da Graça lá ficava na rua São Bento. Se eu não me engano, o número era. Não sei se era 710. Não recordo agora o endereço exato. E aí ele ia toda quarta-feira. Toda quarta-feira minha mãe ia buscar Deus ali, porque ela queria que eu voltasse ali para a igreja. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando até que um dia minha mãe não me chamou para ir na igreja numa quarta-feira. E ela sempre chamava. E ela sempre Olha aí. chamava. Naquele dia eu estranhei. E até, olha só, pra você ver como que Deus faz as coisas. Falei, poxa, minha mãe não me chamou pra ir na igreja hoje. Por isso, ó, dou até um toque pessoal aí, ó. Insiste, gente. Persevera, fica firme, que Deus faz a obra. Eu tenho um hábito de dizer o seguinte: a gente tem o poder de fazer duas coisas: plantar e regar. Mas quem dá o crescimento é Deus. Deus. Ou seja, é Deus que faz a obra. E naquele dia ela não me chamou, naquela quarta-feira. Foi estranho. Só que naquela quarta-feira que ela não me chamou, naquela quarta-feira eu já tava já pronto para ir na igreja com ela. Mas se minha mãe me chamar, hoje eu vou na igreja. Aquele dia, sabe aquele desejo, não, eu vou na igreja hoje. Ardeu no coração. Ardeu. Só que ela não me chamou. Eu falei, mãe, você não vai na igreja hoje? Ela, por quê? Você quer ir? Eu falei, eu quero. Ela, não, vamos se arrumar agora. E a gente tava passando por uma dificuldade financeira muito grande naquela época também. A gente pegava reciclagem na rua, de tanto aperto financeiro que a gente estava. Uhum. Ela falou, não, vamos na igreja sim. Aí nós se trocamos, fomos para a igreja. Aí naquele dia, Deus usou o pastor Carlos Damasceno, que hoje, infelizmente, ele faleceu, já tá com Jesus. Infelizmente não, né? Tá melhor do que a gente. Tá melhor do que a gente. Né? E ali Deus usou ele, a palavra entrou no meu coração, eu falei, meu Deus, ali eu fiz um voto com Deus. Falei, meu Deus, eu nunca mais vou deixar de estar na tua casa. Nunca mais, nunca mais. Ali eu fiz um voto com Deus. E aí eu comecei a voltar a frequentar os cultos com a igreja com o pastor Carlos, com o Carlos Damasceno. Ali ele me chamou para fazer a obra. Eu falei, na verdade ele não me chamou. Eu falei, pastor, eu quero fazer a obra. Ele falou assim, não, então para provar seu chamado, você vai vender uma caixa de jornal. Falei, uma caixa de jornal. Falei, amém, eu tenho chamado, eu vou vender essa caixa de jornal. Se eu me engano, era R$1 o jornal que era para vender, para passar, para levantar uma oferta para a igreja. Rapaz, no dia seguinte, sabe, com aquela alegria toda, coloquei a minha melhor roupa que eu tinha e fui vender a caixa de jornal. E você tem uma semana, se você vender essa caixa de jornal, dentro dessa uma semana, você provou que você tem chamado, eu te levanto como obreiro na igreja. Falei, pronto. Tá aí, eu vou provar meu chamado aí. Eu lembro que ele falou isso pra mim no domingo, na segunda-feira eu fui vender o jornal. Uma luta, cara, desde cedo. Batendo de porta em porta, oferecendo o jornal, falando do jornal Show da Fé, que aquele jornal ia abençoar, pregando para as pessoas. Não vendi nada lá na segunda.
Não vendi nada na terça, não vendi nada na quarta, não vendi nada na quinta, não vendi nada na sexta. O sábado era o último dia, porque no domingo eu tinha que apresentar pro pastor a caixa toda vendida Vazia. e com a oferta. Aí no sábado, cara, eu falei, antes de sair de casa, eu falei, meu Deus, eu tenho que provar meu chamado pro pastor. Se eu não vender o jornal, ele não vai me colocar na obra. Aí tá, eu fui cedo, porque eu ia cedo. E naquele sábado eu fiquei o dia todo tentando vender o jornal. Pastor, desculpa cortar, Ah. mas nessa época, qual era a idade do senhor? Eu já tinha. Então, pra você ver como foi muito rápido as coisas. Eu Uhum. tinha de 14 para 15 anos. Olha só. Foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. Uhum. E ali, cara, no final do dia, cara, meu Deus do céu, até que eu achei uma moça, eu falei, moça, por favor, eu implorei pra ela comprar um jornal. Falei, ela, quanto que é? Eu falei, R$1. Ela falou, R$1 não tem. Eu falei, então por 50 centavos, compra. Eu vendi de uma caixa, eu vendi um jornal e nem foi por R$1, foi por 50 centavos. Nossa. Olha só. Aí eu cheguei triste no domingo, pastor. Ele tinha o costume de fazer assim com o beição assim, ó. E aí, irmão, vendeu o jornal? Falei, pastor, vendi um. Um, irmão. Ah, então você não tem um chamado. Deus não te chamou, não. Mas vamos fazer o seguinte, você vem orar comigo aí, os obreiros. Aí ele chamava os obreiros pra orar de madrugada lá na igreja. Nenhum obreiro ia, cara. Mas eu ia, eu tava lá junto com ele. Falei, meu Deus, o senhor vai mostrar pra ele que eu tenho chamado, aquela coisa na constante, firme ali na oração. E ele não tinha quem abrisse culto pra ele, porque toda vez ele chamava pra um obreiro e falava, ô irmão, hoje é você que vai abrir o culto. O obreiro corria. Nossa. Não, e eu ficava com aquilo, se ele me chamar, eu vou. E eu não sabia cantar, não sabia orar, nada. Mas eu falava pra ele, se ele me chamar, eu vou. Mas eu acredito também que tem muita... Hoje, eu vou falar de hoje em dia, a gente tem muitas pessoas imaturas espiritualmente falando. Verdade. Que às vezes não entenderam de fato o chamado. Qual é o chamado dela? A posição que ela tem que assumir. Quando a gente percebe, às vezes, que a pessoa ela não entende o chamado dela, né? Quando a gente fala da gente não entender o chamado, ou a gente não buscou de Deus mesmo aquela certeza, convicção, eu sempre falo o seguinte, quando é que eu sei que Deus falou comigo? Quando Deus fala, eu sei que ele falou. Por quê? Porque Deus é certeza, ele é convicção. Se existe dúvida, não foi ele que falou. O que isso tem a ver com às vezes, de eu ver algo e não faço? Aí a gente entra na questão às vezes, da falta de maturidade. 1 Coríntios 13:11 diz assim, ó. Quando eu era menino, Paulo falando, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. É igual o pai e a mãe. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não faz, mas a gente tem que ainda ouvir o pai e a mãe tá falando, oh, filho, você tem que fazer isso, tem que fazer outro. Mas a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Aí eu posso falar também do servo inútil. A gente ainda é acostumado a ser um servo inútil. O que é o servo inútil? O servo inútil é aquele que só faz o que é mandado. É verdade. Só que o missionário uma vez falou algo, cara, eu guardei aqui no meu coração e é uma das minhas orações que eu faço diariamente, pedindo para Deus para que eu não seja um servo inútil, mas sim um servo útil. Porque às vezes nem inútil a gente consegue ser, cara. Nem servo inútil a gente consegue ser. Nem aquilo que é mandado fazer a gente consegue fazer ainda. Por quê? Porque ainda a gente não buscou, a gente tá longe de Deus. E quando a gente está distante de Deus, a gente age como menino, a gente fala como menino e a gente raciocina como menino. A questão da maturidade e do chamado é uma questão que anda junto. Exatamente. A pessoa que ela assume o chamado, se ela assumiu, ela tem automaticamente que aceitar ser uma pessoa madura. Exato. Porque tudo que ela faz gera uma consequência. Tudo que ela faz vai gerar um impacto não para a vida dela, mas para a vida de todas as pessoas que estão no ministério à volta dela. Né? E essa questão que a pessoa às vezes não entende qual que é o chamado dela de verdade. Ela tá na função de obreiro, mas ela não serve na obra. Ela tá na função de levita, mas ela acha ruim na hora de cantar, na hora de colocar numa escala, na hora de um ensaio e tudo mais. Se você tá fazendo sua parte lá e foi colocado no ministério, você não deve achar ruim nada. Você tem que ir para servir, é o eis-me aqui.
É o que Samuel fez a todo momento. Eis-me aqui, Senhor, me usa, né? Exatamente. É por isso que a gente sempre tem que buscar de Deus a certeza do nosso chamado. Porque às vezes eu já vi muitos casos, já faz um tempinho que eu estou na obra de Deus, muitas pessoas assumindo uma posição que não é o chamado dela de estar. Mas pro senhor, qual que é a definição de chamado? A definição do chamado, quando eu falo chamado, mais uma vez eu repeti, é a certeza, é a convicção. Quando você sabe que você é chamado para aquilo ali, cara, Deus vai dar tudo certo, Deus vai te conduzir, as coisas vão dar certo. Agora, quando você. Aí tem uma diferença. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Vontade versus chamado. Eu ter vontade. Aí eu tenho vontade de cantar. Aí isso aqui é o que mais tem. Uhum. Eu quero fazer parte do ministério de louvor. Nossa. Ah, porque eu amo cantar. Aí como eu tenho um desejo de estar no altar cantando. Versus chamado. Às vezes você tem uma vontade de estar ali, mas você não tem um chamado para aquilo ali. Aí você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Aí a gente que às vezes está na liderança daquilo ali, pra gente é difícil, cara, de lidar com pessoas assim, porque ela é boa para uma outra coisa. Eu já vi pessoas no altar, poxa, que ela é ótima para servir, para atender. Meu, coloca aquela pessoa para atender, ela vai atender uma pessoa ela atende, nossa, ela vai tirar de letra. Ela vai atender bem a pessoa, ela sabe recepcionar bem, ela sabe atender bem um homem de Deus. Você coloca ela ali, pronto. Poxa vida, você sabe que a pessoa ela tem o chamado, porque ela desenvolve. Uhum. Quando eu sei que eu tenho certeza que eu tô no meu chamado, você desenvolve, você cresce nele. Dá É frutos. verdade. É porque o chamado... Se você não desenvolve, meu amigo, se você não tá desenvolvendo, se você não tá crescendo, tem alguma coisa errada aí, você tem que rever seu chamado. É porque o chamado, ele tem amor. E a vontade é só o desejo. Exatamente. O desejo, ele vai passar. Exatamente. Agora, o amor, ele tudo supera não só no relacionamento, mas ele tudo supera e tudo suporta na hora que você está na obra. Exatamente. Então, é no momento que passa pela aprovação do chamado, o chamado ele vai passar pela aprovação também. Exatamente. E por causa do amor, você não vai desistir. O amor pela obra, o amor pelas almas, o amor a Deus, o respeito a Deus, o temor a Deus. Agora, quando é desejo, primeira prova, primeira chamada de atenção, o irmão já fala, eu não vou ficar aturando, né? Eu não sei... Pô, como assim? 3 ensaios já tem um montão. Ah, não, assim não dá. É Verdade. difícil. Lidar com pessoas é difícil. E quando a gente fala nessa questão da vontade, do desejo, o chamado é difícil também, porque às vezes a pessoa ela não entende. Ela tá ali por vontade dela. Porque ela colocou na cabeça dela, porque eu sei cantar, porque eu quero estar. Tem que rever, tem que buscar de Deus. Por isso que é importante, você que tem o desejo de fazer algo na obra de Deus, busca Deus. O errado, muitas das vezes, que a gente faz é não orar, buscar Deus, ter aquela certeza, aquela convicção mesmo. Quando Deus falar com você, vai vir aquela certeza, aquela convicção. Quando Deus falou para mim do meu chamado, eu tinha certeza que eu tinha um chamado na obra de Deus. Eu tinha uma convicção. E é algo que ninguém tirava. Ninguém tirava. Porque aconteceu aquele episódio com o pastor que a gente tava falando no ao vivo, né? Que eu tava no ao vivo. Eu não consegui vender a caixa de jornal. Mas pelo fato de eu não ter conseguido vender a caixa de jornal, aquele chamado não apagou no meu coração. É verdade. Pelo fato do pastor ter falado para mim que eu não tinha chamado, ele ter falado, aquilo ali não apagou. Aquilo ali continuou ardendo. Eu falei, eu creio que eu tenho. Tanto é que eu ia na madrugada, não ia nem o obreiro com ele, mas eu tava lá. Tanto é que, quando ele chamava alguns obreiros para abrir o culto e ninguém queria ir, se ele me chamasse, eu falei, eu vou. Aquilo ali não apagou, não apaga. Não apaga. Não apaga. Aí você falou muito bem, vem as provações, né? Vem aquelas lutas que todo mundo enfrenta no ministério. Se a pessoa ela não tem estrutura para aquilo, ou então se ela larga já no primeiro, é porque ela não tem chamado para aquilo. Sacrifícios também, né? Vem no meu caminho. Entendeu? Sim. Porque a luta vem, amigo. É. A luta vai vir, o confronto vai vir tudo que é lado para você desistir, para você desanimar. Mas se você tem um chamado, se você tem certeza que foi aquilo que Deus chamou, você não vai largar, você não vai dar bandeira branca pro diabo, não. Você vai persistir naquilo. Por falar em chamado, por falar em ministério, né? O senhor é pastor, cantor, né? Tá à frente como líder. Me diz uma coisa, assim, que também é até uma dúvida minha, né? Vou dizer assim. Quando que o chamado, quando que a obra vem primeiro do que a sua família, ou quando a sua família vem primeiro que a obra? Tem algum momento que você tem que ter essa separação? Porque eu vi Perdão. Eu vi um pastor falando que muitas das vezes
você, pra salvar o seu casamento, você não tem que orar. Pra salvar o casamento, você não tem que ir pra igreja. Ele falou isso, eu falei, nossa, que estranho, né? Contraditório até muitas vezes. Total a palavra, né? Você não pode ir pra igreja, às vezes, pra salvar seu casamento. E aí ele explicou, ele falou, por quê? Porque o irmão, ele tá passando por uma dificuldade no casamento, uma complicação com a esposa, que ela não tem... Perdendo a afinidade com ele, né? O carinho, né? A conexão entre os dois, marido e mulher. E de repente ele fala, não, vou lá pra igreja pra orar, isso é demônio e tudo mais, mas o cara não leva a mulher pra tomar um sorvete. Não sai com a esposa, com a família, não tem um momento de comunhão com a família, né? Não leva os filhos pra um parque pra fazer alguma coisa. Nesse sentido é que ele falou, às vezes você tem que colocar a obra em segundo plano pra salvar o seu casamento. Não é orando que você vai salvar o seu casamento. Eu acho que tem um fundo de verdade nisso, não tem? Vamos lá. A gente tem que analisar algumas questões aí. Quando a gente tá falando de fazer a obra, a gente tá falando de pessoas que fazem a obra, e é isso que você tá querendo dizer, né? E tem um relacionamento, o relacionamento dela começa a ter uma queda devido à obra que essa pessoa ela tá fazendo. A gente tem que manter o equilíbrio. Uhum. O equilíbrio ele é fundamental. A gente tem que sempre manter o equilíbrio. A gente não pode deixar. A gente tem que manter as duas balanças. Ah, mas é difícil você se dedicar à obra e dedicar a casa. A gente tem que rever também a pessoa que está em casa. A Bíblia diz que se você está em pé, você tem que cuidar aquela pessoa que está caído. Eu tenho que manter uma estrutura firme também espiritual dentro da minha casa para isso não acontecer também. É difícil, muitas das vezes, as duas pessoas. Não que é difícil, isso existe. Quando um casal, por exemplo, eles oram juntos, eles crescem juntos também e os dois começam a entender a necessidade da obra, né, de você fazer a obra de Deus. Eu acredito que quando você está no plano de Deus, na vontade de Deus, eu acredito que você não vai, a sua casa ela não vai esmorecer por causa disso. Por quê? Porque o outro lado está entendendo também. Estão juntos no mesmo propósito. E quando a gente fala de manter o equilíbrio, é você também dedicar um tempo para sua casa, um tempo para sua família. Tem muitas pessoas que falam, eu acho que elas se equivocam muito com isso. Ah, mas a obra rouba o meu tempo todo. Eu acredito que não rouba não, cara. Eu acredito que se você manter o equilíbrio, tudo bem. Ah, mas a maior tempo é na igreja. Não, mas eu acredito que tem um tempo também que você pode dedicar na tua casa. O momento que você estiver em casa, se dedique à sua família. O momento que você estiver na igreja, se dedique à igreja. Porque tem muitas pessoas que estão em casa, mas ela não tirou tipo, ela não saiu dali ainda. Ela ainda tá com a cabeça... Não, acho que eu procuro ser assim. No momento que eu tô na igreja, eu estou dedicado à igreja. No momento que eu tô em casa, eu estou dedicado à minha esposa e hoje à minha filha. Então eu tenho que tirar, tenho que desfocar. Não, agora, esse momento... Aí eu dou a atenção que ela precisa. Aí eu me dedico a ela. Porque às vezes onde muitas pessoas erram é se desconectar. É naquele momento, opa, peraí, eu tô aqui em casa agora. Então agora o momento, peraí, é minha esposa. Esse momento é pra ela. Aí as outras, pô, desliga o celular, pelo amor de Deus, desliga tudo. Se dedique a ela naquele momento. Entendeu? Entendi. E na verdade, assim, quem tá começando um relacionamento, acho que acaba sofrendo um pouco mais essa pressão. Quem é solteiro? O Dantas é solteiro. Solteiro. Gente, Dantas É tá solteiro. Gente, Essa parte não vai pro ar, essa parte não vai ser postada. Vai cortar essa parte? Vamos fazer o corte, eu não vou deixar aí pro ar. Quando você tá solteiro e você tá buscando um relacionamento, muitas das vezes a pessoa jovem, ele não entra num relacionamento que a pessoa aceita o chamado dele. E isso, no futuro, muitas pessoas têm na cabeça o quê? Ah, não, quando a gente noivar, quando a gente casar, vai mudar. Vai passar, isso vai ser diferente. Mas não é assim. Você já tem que buscar uma pessoa que tá no mesmo propósito que você. Exatamente. O senhor é casado há quanto tempo? Eu vou fazer 12 anos agora, dia 25 de maio. Caramba, que legal. 12 anos E casado. o senhor tem uma menina? Eu tenho uma menina que fez 3 meses agora, no mês passado. Dia 12 26 de abril. anos pra depois ser uma menina? Exatamente. Rapaz. Eu namorei um ano, eu namorei, novei e casei. Demorei 12 anos pra ter a primeira. Mas por causa do medo, às vezes, do receio, sabia? Aquela coisa, a gente se achava muito imaturo pra ter um filho, né? Quando que isso mudou? Quando no ano de 2023 para 2024, minha esposa ficou grávida e a gente perdeu. Aí aquilo ali mudou totalmente, cara. Totalmente o nosso pensamento em relação a ter filho. Porque na hora que a minha esposa descobriu que ela tava grávida, nossa, aquele momento nasceu um amor. Você já se sente pai. Uhum. O senhor é pai? Não sei. Tenho 3 filhos. Olha, tá vendo? Então no momento que, tipo,
nossa, você já se sente Aham. paz, você já tem aquele amor. Aí quando a gente perdeu, a gente, poxa vida, nossa, foi a maior tristeza da nossa vida de ter perdido, sabe? Ainda era 12 semanas, mas já tinha um amor, já tinha um Já. projeto, já tinha um sonho, Já né? cria Então, tudo. meu Já Deus do começou a céu. pensar em nome, pensar em tudo Já em mais. tudo. Aí a gente colocou isso em Deus e falou assim: não, nunca mais a gente vai falar que, tipo, quer ter filho agora. Aí eu falei, a gente colocou assim, não, agora a gente vai entender, porque Legal. esse amor, a gente quer sentir isso, sabe? Como é o Que a nome gente da menina? sentiu. Elisa. 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 Que legal. E Elisa. como é que tá as noites? Tá muito Nossa, bacana? eu tô comentando aqui no off aqui com o Dantas aqui. Dormir, a gente não tá dormindo, não, né? A gente não sabe o que é dormir, não. Porque tem fases, né? O senhor Aham. sabe muito bem disso. Tem fases. Tem época que dorme mais, tem época que não dorme, O Túlio, dorme o Túlio tá menos. passando por isso agora. A minha, Ela acabou de tomar a vacina 3 meses, não tá dormindo. Ai, nossa. Ixi. Febre. Pegou febre? Não, febre, graças a Deus, não pegou. Ah, que bom. Quando pega a primeira vacina e tem febre, a noite fica pior ainda, mas graças a Deus não teve, Não né? teve, ela não teve nenhuma reação. A única coisa que ela ficou mesmo foi mais xoxa, Uhum. perdão. E ela deu um pouquinho de insônia nela. Aham. Ela não A dorme. minha mais nova tem 2 anos. Ah, Ela faz agora em julho, legal. 3. E assim, é uma coisa maravilhosa, né? As fases vai passando e passa muito rápido, tudo passa muito rápido. Parece que foi ontem que ela tava com 3 meses, a gente tinha aquele receio. Ai, não vamos na igreja agora não, porque tá com a fase da imunidade, né? Não tem imunidade Isso, ainda e tudo mais, não exatamente. pode apresentar para as pessoas ainda, aquela que é receio, né? Ela fica mais em casa. Só que o que é legal, a fase do sono vai demorar muito para passar, para ela É. dormir de verdade. A minha começou a dormir assim, de fato mesmo, 1 ano, Meu mais Deus ou do céu, menos, nossa. 1 ano e 3 meses. Ela começou a dormir assim, umas 5 horas seguidas, Olha 6 horas só. seguidas. Hoje, a fase é a fase da tosse. Nossa, da fase da tosse, Sério? assim, ela pega a tosse e vai que vai. Então ela tá tossindo, tá fazendo inalação. Quando eu termino o podcast, cuida das coisas, e eu tô em casa, tem que cuidar dela, tem que dar essa atenção de madrugada melhor. Mas assim, é uma maravilha ter uma criança, né? É uma maravilha, né? Acho que Meu. um homem só é um homem de verdade quando você assume a paternidade, né? Cara, é uma Verdade. experiência, olha, única que eu tô tendo. Tipo, eu tô aqui, mas não vejo ela tá em casa também, É, aqui com a minha menina. Gostoso, né? Nossa, pelo amor de Deus, uma alegria. E, cara, isso não me atrapalha. Olha, a gente tem uma jornada na igreja árdua aqui na sede de São Ela Paulo. também né? faz a obra? Não, minha esposa, ela fazia antes lá na igreja que nós estávamos, ela fazia lá na cidade de Araraquara, mas aqui ainda não, porque aqui a gente já chegou ela já estava grávida, né, quando a gente Aham. chegou aqui em São Paulo. E não me atrapalha, cara. Não me atrapalha. Por quê? Pelo fato dela entender também o meu chamado. E também tem que ver, a pessoa, às vezes ele é um obreiro voluntário. Pô, ele tem que ter um momento dele na casa dele também. Entendeu? É verdade. Agora, quando a Sim. pessoa se dedica 100% à obra, no meu caso, eu sou 100% à obra. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu tenho que saber como equilibrar isso na minha casa. Agora, um obreiro voluntário. Pô, se ele é um obreiro voluntário, aí que ele tem que se dedicar mais à casa dele mesmo. É. Mais à família dele, para ter esse equilíbrio. Para quê? Para também não deixar aquilo ali, de certa forma, o inimigo agir dentro de casa. É uma brecha, né? É a falta de sabedoria. Aí a gente tem que buscar de Deus sabedoria. Deus, me dê sabedoria para eu cuidar da minha casa. Para quê? Para que a obra de Deus não venha soar como algo ruim. Aham. Porque a falta de sabedoria, a falta da direção de Deus Gera é o que escândalo. causa isso dentro de casa também com as famílias. Ah, não tem tempo. Não é isso. É que você não teve sabedoria ali. Sim. Entendeu? Eu acredito que a obra de Deus, ela não causa nenhum dano na sua família. Se você agir corretamente na direção de Deus com sabedoria, acho que tudo ali vai agregando, Deus faz acontecer de uma forma linda. Tudo é como a vontade dele, bom, perfeito E e agradável. agradável. Eu peguei um versículo aqui que eu já ouvi de alguns irmãos, alguns homens, né, que fala assim, o versículo de Mateus 19, 29. Todo aquele que deixar a casa, os irmãos, o pai, a mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais. E eu já ouvi de irmãos falando nesse caso, mas você tem que entender que eu tenho que deixar ela sozinha em casa porque eu tenho que fazer a obra. Eu tô deixando ela por amor a Cristo. E eu acho que isso é algo completamente equivocado. Tem que ter esse equilíbrio. Ah, não, eu tô deixando ela por amor a Cristo, deixando a minha família, meus filhos por amor a Cristo. Eu acho que a família, eu já escutava muito isso na época quando eu era auxiliar do pastor Elvis, Uhum. o pastor Elvis Xavier. Sim. Ele falava que
a família é um ministério. Exato. Quando você assume um relacionamento com uma sua esposa, isso passa a ser o seu principal ministério. E você, eu tenho que. Se eu sou da obra, sim, mas você tem que cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Eles vão. A sua filha, ela vai começar a ver o senhor como espelho. Exato. E vai falar assim: não, eu quero ser igual ao papai, quero ser igual à mamãe. E quando forem orar, a gente começou a fazer uma coisa muito legal. Nossa, vou com pigarro sério. Eu também. Bebe água que vai. Bebe água que passa. A gente leva ela pra escolinha agora, na creche, e antes de ir pra creche, antes de entrar, eu coloco a minha mão, a minha filha coloca a mãozinha dela, a minha esposa coloca a mão, e a gente faz a oração pra abençoar o dia dela na creche. E aí, às vezes, na correria, vamos entrar. Papai, é oração, papai, é oração. Aí, nossa, meu Deus. Aí Ela vai lá, lembra. ela lembra lembra. e coloca a mão, ela termina, amém. E ela fala, então... Eles começam a ver a gente como isso. E esse negócio, vou deixar isso, aquilo. Então, muito mas tá vendo complicado. que legal? Que ponto que o senhor tá falando, que é bom pontuar isso? O senhor já tá ensinando ela desde pequena já. A Bíblia diz, ensina seu filho, né? A criança no caminho que ela deve andar, ela nunca vai desviar. Se você colocar isso em prática na tua casa, na casa também, na sua família, mostrando pra pessoa a importância de buscar a Deus, se eu tenho um chamado, a importância de eu exercer esse chamado, você não vai ter essa advertência dentro de casa. Só que aí, às vezes, o problema é a falta da sabedoria. Porque aí você tá pesando muito pra um lado, tá esquecendo do outro. Você não pode, amigo. Não pode esquecer da sua família. Sua família, como o senhor acabou de dizer, como o pastor ensinou muito bem, é o seu primeiro ministério. Você não pode esquecer dele. É verdade. Você tem que fazer ele andar junto com você ali. Poxa vida, e se ele não tá entendendo, você tem que orar a Deus, você tem que colocar a sua família pra buscar a Deus junto com você ali. Às vezes é a falta de oração dentro de casa, às vezes é aquela falta de uma palavra dentro de casa, para as pessoas começarem a entender também. Poxa vida, não, olha, é igual a filha que bonitinha, não, a oração, ela entendeu já, cara. Ela entendeu o motivo, a importância de abençoar o dia dela na escola. E se plantar isso dentro de casa, pra família, elas vão entender também, elas vão compreender perfeitamente. Verdade. Não, eu queria fazer uma pergunta pro pastor sobre o chamado. Legal. Porque a gente tava falando sobre o chamado, a gente entrou nesse assunto da família. Uhum. O senhor, no caso, tinha 15 anos quando o senhor começou a orar nas madrugadas com seu pastor. Exatamente. Quando começou a arder no coração do senhor a vontade de fazer a obra. Mas assim, o que ardia no coração do senhor? Era um chamado de simplesmente fazer a obra? Era de pregar? Era de estar no altar cantando? O que queimava no coração do senhor, pastor? É o mesmo que queima até hoje. É servir a Deus em qualquer lugar. Isso era a minha vontade. Eu queria fazer algo pra Deus. Algo pra Deus. Mesmo que fosse no altar, mesmo se fosse eu queria fazer a obra de Deus, mesmo se fosse para colar o envelope. E eu tenho isso diante de Deus, até hoje, isso. Servir a Deus em qualquer lugar que for, seja no altar, se amanhã o pastor já falou, Douglas, amanhã você vai estar na portaria, eu vou estar sempre na posição de servo. Como o senhor falou, ser útil. Ser útil. Porque, verdade. E depois ainda que eu vi isso no missionário, amigo, é uma oração que eu faço com o meu Deus, eu quero ser útil à tua obra. Ser útil. E como é essa questão do... Você falou pelo missionário, o senhor tem convivência, né? Nesse tete-a-tete com o missionário, com o pastor Jaime. Como é que é essa convivência com o missionário? Porque assim, a gente vê o missionário lá, Nossa, estou seguindo... E aí... Não, a imagem que a gente tem dele é assim, uma misericórdia. Mas a gente não teve esse convívio com ele ainda, né? Logo, logo, o missionário vai estar aqui, missionário. Em nome de Jesus, hein? A gente vai estar no nosso novo endereço. A gente já tá preparando um endereço novo aqui pra gente também. Local novo. O estúdio. O pastor Jaime chama também que ele vem. Ele vai vir em nome de Jesus. É. Então, mas esse convívio, esse tete-a-tete com o missionário, eu acho que tem tanto aprendizado, tem tanta coisa diferente, né? É incrível, é incrível. Nossa, pastor, desculpa se cortar o senhor, mas antes de falar. Eu conversei um dia com o pastor Rogério sobre isso, e ele comentou comigo, ele falou assim, Guilherme, o pastor Jaime e missionários, eles têm uma visão, o senhor vai confirmar isso, eles têm uma visão da obra tão à frente que você fica constrangido, você fala, meu Deus, eu tenho que aprender muito. Exatamente. Eles pensam muito na frente, pastor, do que você tá pensando, isso é verdade? Isso é verdade. Eu falo que eles estão, pra nascer um pastor Jaime e um missionário, olha, eles são super-homens, são incríveis. Porque você viu o pastor Jaime, a idade que tem, o missionário que tem, e eles não param. Incrível, Ó, a gente tá vigor. aqui, o pastor Jaime tá ao vivo agora no SOS, fazendo SOS. 9 Missionário, horas. agora eu não sei onde que o missionário, mas se ele já terminou o culto ali, ele deve estar, alguma coisa, mas o missionário tá ligado em alguma coisa. Eles são 24 horas ali, sabe, empenhados mesmo.
E eles têm uma visão lá na frente. Lá na frente. E você aprende muito com eles. A gente acompanhava, eu vi o missionário e o pastor Jaime só pela televisão. E hoje poder estar do lado deles, gente, é uma honra. É uma honra e uma alegria, meu Deus do céu, imensa. E ter essa oportunidade de conversar com eles, Nossa. de aprender com eles, meu Deus do céu, mais ainda. Como foi? Como foi o primeiro contato, pastor Douglas? Como que foi? Eu sou muito tímido, né? Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa muito tímida. Então, eu sou isso aqui, gente. E o que eu tô assim, eu sou aqui com vocês, eu sou com o pastor Jair como missionário também. Então, não faz assim, pastor. Conta primeiro como eles descobriram o senhor. Como você foi parar na sede? Antes de ter o primeiro contato com eles. Eu fui parar na sede depois que eu fui pra Jundiaí. Certo. Pastor Carlos já conhecia ele já há muitos anos. A pastora Thaís. Pastora Thaís, eu lembro dela antes dela ser casada, por exemplo. O pastor Carlos, quando ele auxiliava em Campinas. Sim. Então eu conheço dele dali. Surgiu a oportunidade de poder ir pra Jundiaí, de poder auxiliar o pastor Carlos lá. Falei assim, eu vou, o pastor Carlos, se você quiser vir pra aqui, eu venho. Vem pra cá. Aí eu falei, eu vou. Aí eu comecei a fazer a auxiliar ali o pastor Carlos. Aí nisso eu comecei a frequentar a sede. Aí não tinha tanta frequência na sede. Eu comecei a frequentar ali os cultos, assistir as reuniões junto com eles ali. Aí nisso o pastor Zé de Jesus foi me chamando pra cantar. Ali no altar. Gente, sem pretensão nenhuma. E eu fui ali cantando junto com ele. Eu fui a oportunidade. Falar, ele tá me dando a oportunidade pra cantar, então eu vou cantar. Ele... O Zé já conhecia o senhor? O Zé? O Zé? Não, o Zé não me conhecia, não. Não? Quem me apresentou ali foi o pastor Carlos também. Olha. Na minha vida nos cultos. Uhum. Aí ali, na verdade, eu nem comecei cantando ali na frente, não. Eu comecei no back. O pastor Rogério foi me colocando no back ali pra cantar. E eu já ficava muito feliz ali. Poxa, não, tô fazendo back. Aí depois o Zé começou a me chamar ali pra cantar. E ali eu fui cantando. Até que um dia, o pastor Carlos mandou uma mensagem pra mim, assim, falou assim, ó, o pastor Jaime acabou de mandar uma mensagem assim, ó, fala pro Douglas vir preparado pra abrir o show da fé. Aí eu falei, meu Deus do céu. E até hoje eu subo naquele altar com muito temor e tremor. Os dois juntos. Que honra, que glória. É um frio na barriga, é um nervosismo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui. E ali eu fui, abriu, o pastor Jaime foi, meu primeiro contato com o pastor Jaime. Na verdade, meu primeiro contato com o pastor Jaime nem foi ali no Show da Fé, foi antes, já nessas idas para São Paulo ali. O pastor Carlos foi me apresentando pro pastor Jaime ali, eu fui já tendo convivência com o pastor Jaime. O pastor Jaime sempre deixando a gente muito à vontade. O pastor Jaime é um paizão, gente. É um paizão. Quando vocês começarem a conversar com ele, vocês vão ver como é que ele é. Ele é um paizão, meu Deus do céu. Um coração que, meu Deus, olha, o pastor Jaime, pra vocês terem noção, ele é muito preocupado, né, com todo mundo. Quando a minha esposa estava grávida e a gente tava no hospital ali, o pastor Jaime mandava mensagem para mim 30 minutos perguntando se estava tudo bem. E minha filha nasceu 9h09 da noite, quando foi acho que umas 7, 8 horas da manhã, a primeira visita da minha filha foi o pastor Jaime. Caramba, que legal. Foi ele. Ele preocupado todo momento com a gente. Aí, ainda, depois que ele foi lá, visitou, ainda até receber alta, ele ligava pra gente, mandava mensagem pra gente, perguntava. Então, nossa, pelo amor de Deus, o pastor Jaime tem uma gratidão pela vida dele e pelo paizão que ele é, meu Deus. É uma nova perspectiva, né, do pastor Jaime. Gente, não. A gente olha pra ele assim, vê o quanto homem de Deus ele é, o quanto ele tá nas missões. Ele é muito sério a obra, ele é muito sério. É isso que eu ia falar, o quão sério ele leva a obra. Isso, A gente fala, poxa, sério a pastor obra. Jaime, ele né? é muito sério, ó. Você aprende muito com o pastor Jaime, você aprende muito com o missionário também. Mas, tipo, gente, ele às vezes tem aquele jeitão durão assim, né? Que parece assim, nossa, mas ele é um amorzão de pessoa, é um paizão mesmo. Ele é um paizão mesmo, com todo mundo ali. E aí, na hora de advertir, ele adverte mesmo, Sim. com razão. Adverte com razão, na hora que ele tem que advertir, ele adverte. Mas, tipo, você percebe isso dele com todo amor, sabe? Pelo seu crescimento mesmo. E quando a pessoa enxerga isso, olha isso com bons olhos, ela cresce. Passa pra gente, na visão assim, um aprendizado legal que o senhor teve com o pastor Jaime e com o missionário, nesse tete-a-tete que o senhor teve com eles. O amor, a dedicação que eles têm pela obra de Deus, e é aquela coisa, tipo, você percebe o quanto que você faz pouco. E você percebe que você tem que fazer mais, sabe? Você tem que fazer mais. E eles são assim, e eles falam isso, e eles já fazem, e a gente olhando assim e fala, poxa, eles fazem muito, e eles ainda falam, não, a gente faz pouco, a gente tem que fazer mais. A dedicação, ele ensina isso no exemplo.
o pastor Jaime e o missionário são homens de exemplo. Então, por exemplo, se eles querem te ensinar algo, eles vão fazer para você aprender. Então, ali eu já estou aprendendo muito, muito já a importância da oração. São homens de oração, é importante você orar. A importância de você se dedicar à obra de Deus, levar ela com seriedade. Então, isso é algo que eu tenho aprendido. Eu estava comentando com o Alexandre vindo para cá. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar ali na sede. Eu não sei se eu vou ficar ali 1 ano. Eu não sei se eu vou ficar ali. Vai fazer 6 meses agora em maio já, né? Que eu tô ali. Eu não sei se é o meu último mês. Eu não sei quanto tempo que é ali. Mas o tempo que eu estiver ali, eu quero aproveitar o máximo para continuar aprendendo com o pastor Jaime e com o missionário, porque eles têm muito para ensinar. O senhor falou que a dedicação e o amor deles constrange o senhor. Ixi, demais. Isso me faz lembrar de uma frase que fala assim, que a casa reta, a casa bem estruturada, ela denuncia tudo que é torto. Uma casa reta denuncia o que é torto. Já ouviu essa frase? É verdade. Não sei se você já ouviu, Dantas, como é que funciona? Se você tem uma coisa, vamos colocar a igreja tá lá e ninguém tá fazendo nada. Aí quando alguém começa a fazer alguma coisa, vai denunciar que ninguém tá fazendo nada. Exatamente. É como a mulher que despejou aquele perfume nos pés de Jesus. Tava os discípulos lá e ninguém tava fazendo nada aos pés do que Jesus merecia. Sim. E a partir do momento que ela pegou aquele perfume e derramou aquele perfume, que era 1 mês de salário, né? E colocou aos pés de Jesus, denunciou que ninguém tá fazendo o suficiente para ele. Não é que, ela fez muito. Não, ela não fez muito. Ela fez o que era digno de Jesus. E a mesma coisa o missionário e o pastor Jaime. Eles fazem o que é digno de Jesus, o que é digno da obra de Deus. Exatamente. E isso denuncia que a gente faz pouco. Exato. Entendeu? Aí a gente lembra, aí a gente pode levar aquela parte. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, da presença de Deus, mais nós percebemos o quanto que nós temos que buscar mais Deus. Quando a pessoa fala, não, eu tô bem, tá nada, irmão. Você tá longe, porque quanto mais perto você se aproxima de Deus, mais você percebe o quanto que você tem que se converter ainda, o quanto que você tem que mudar. Verdade. E diariamente eu aprendo isso com o pastor Jaime. Todas as vezes que ele fala assim, ó, hoje eu orei 00:30, 4 horas da manhã. Meu Deus do céu. Só que o que eu faço? Eu falei, eu vou colocar meu celular pra despertar 00:30, 4 horas da manhã. Poxa, eu preciso me dedicar. Eu preciso levar a obra a sério e da forma que ele tá levando. Aí eu volto a falar da questão de você não ser inútil, mas você ser útil. E ele ensina muito a gente a você ser útil à obra de Deus. Quando você fala, poxa vida, olha o tanto que ele faz o dia todo. Faz todas as reuniões, pé de boi mesmo. Amanhã o pastor já tá lá 6 horas da manhã. 6, ele vai fazer a reunião das 6, ele vai fazer a reunião das 9, ele vai fazer a reunião da meio-dia, ele vai fazer a reunião das 2 horas da tarde, ele vai fazer a reunião das 5, ele vai fazer a reunião das 7:30, e ainda ele vai dar uma palavra pros obreiros ainda, quando termina tudo. Depois, 4 horas da manhã, 00:30, ele vai estar orando. Cara, Gente, incrível. mas isso daí é exercer aquela palavra que fala, seja pois imitadores de Cristo. Exatamente. Cristo era extremamente proativo na obra. Exatamente. Ele fazia o tempo todo, ele estava lá o tempo todo. A palavra não diz que ele curou centenas de pessoas, e pessoas que ele não cita exatamente quem ele curou, mas ele fala, curou multidões. Então, não sei se o senhor já assistiu The Chosen. Não tive a oportunidade. É muito bacana essa série, super recomendo. Tem uma hora que Jesus ele tá numa cabana e tem uma fila enorme, assim, de 300 pessoas. E as pessoas estão entrando na cabana e recebendo um atendimento de Jesus curando, e os discípulos lá auxiliando ele e tudo mais. Ele tinha acabado de fazer a pregação do monte. E aí, o Sermão do Monte. E aí eu fiquei pensando, nossa, se isso realmente aconteceu nessa pegada com Jesus, nossa, Jesus era pau pra toda obra. O tempo inteiro ele tava na pegada lá. Ele levantava pra orar de madrugada também. E é o exemplo de Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nada mais o missionário e o pastor Jaime estão sendo imitadores de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo também. Porque a gente fala assim, mas eu não consigo orar, eu não tenho tempo. É isso que eu ia falar agora. O pastor Jaime, ele não começou assim. Não, claro que não. Ele não começou assim orando toda a madrugada. Ele teve um começo. Quantas vezes ele deu testemunho dele saiu do mundo, né? Quando ele tava viciado e começou a ir pra igreja, começou a despertar o amor pela obra. Então as coisas não surgem assim do nada, a pessoa tem que construir uma relação. Aí a gente não volta um pouquinho lá atrás, quando a gente tá falando de chamado, quando a gente entende o chamado, quando a gente tem a certeza de chamado, a gente avança. O pastor Jaime não começou assim, ele não começou com o microfone na mão.
Mas onde ele tá hoje? Porque ele entendeu o chamado dele. Foi. E só avança. Você só vai avanço na vida dele, no ministério dele. Você não vê nada regredir, você só vê coisas avançando. No ministério missionário é a mesma coisa, você vê avanço. Quando você entende seu chamado, você assume seu chamado, você avança, você não regride, você avança. Forte. Legal, pastor. E o senhor disse que o senhor tá 6 meses. Vai fazer 6 meses. Vai fazer 6 meses na sede? Aí a gente, voltando um pouquinho atrás, que a gente vai mudando os assuntos, você falou como é que foi, né, a sensação, meu primeiro contato. O pastor Jaime ainda não tinha tido contato, então meu primeiro contato com o pastor Jaime, de fato, foi na sede. Eu já tive contato com ele nas campanhas, quando ele ia pro interior, mas assim, de conversar com ele, nunca tive. Agora, com o missionário, eu já tive algumas oportunidades, porque ele fazia muita campanha no interior, então muitas das vezes já tive a oportunidade de buscar ele no aeroporto, já tive a oportunidade também de abrir cultos para ele nas campanhas, então já tive a oportunidade de falar alguma coisa com ele, então com o missionário eu já tive alguns contatos já assim com ele. Mas agora, contato de mais próximo é agora na sede também. E a primeira vez que ele me chamou lá no escritório dele para conversar com ele também, eles deixam a gente muito à vontade. Então, aí eu também não sou tímido, eu também sou falador e tal, aquela coisa. Então foi muito mais fácil. Se eu falar para você, gente, normal. Sério? Como eu tô conversando com vocês aqui. Caramba. Porque ele te deixa à vontade, deixa, né? como vocês estão, da mesma forma que vocês estão me deixando aqui, é a mesma forma que o missionário, você já me deixa, gente. Então, Caramba, eu não sei tem- se um dia eu subir naquele Não, escritório. meu, acho que é o sonho Será? de, assim, de muita gente da Igreja da Graça. Se eu é ter subir naquele essa escritório um convivência dia, com o eu não missionário. sei se eu vou achar normal, não. Não, com certeza não. Jesus amado. Oi, meu- Não é normal, tem um não é derrame na hora de falar Não é, com ele. não é normal, né? Não é que você tá normal, mas eu, tipo. Não sei se é porque eu sou assim. Eu sou mais, tipo, mais pra frente assim. Não sei se é por causa de eu ser assim. Mas, não sei, eles não me deixam, tipo assim. Da forma que eles tratam a gente, eles não deixam a gente tímido, nada disso. Constrangido, Não. né? Eles deixam a gente, pelo menos comigo, eu me sinto assim. Pelo menos eu me sinto assim. Uhum. Então, Que legal. pra mim foi, tipo, conversar com o missionário ali, com o pastor Jaime, uma alegria imensa até hoje, né? Tipo, a honra, mas, tipo, com alegria, mas, tipo, como se a gente estivesse conversando aqui, nada de muito, sabe? Outro mundo, né? De outro mundo, não. Ah, legal. Mas nesses 6 meses que o senhor tá lá, eu tenho certeza que a sede é um lugar de muito aprendizado. Mas é um lugar que a gente vê muita coisa estranha, muita coisa doida também acontecendo, né? Principalmente naqueles momentos, não sei se você já passou pela virada cultural, a parada gay, esses momentos assim no carnaval, tudo mais, No carnaval eu peguei o Acontece carnaval. muita coisa. Qual a coisa mais doida, assim, mais estranha que o senhor pegou lá na sede? Porque eu já auxiliei, não como pastor lá na sede, mas para dar suporte na virada cultural e tudo mais, passar a noite lá e tudo. A gente pega bastante coisa estranha, né? Muita coisa estranha. Da sede você fala que acontece em volta dela ali. Ao no redor, centro, né? ao redor. Ao redor da sede. Isso. Mas assim, não só ao redor, mas eu digo assim, no culto, alguma coisa inusitada que aconteceu no culto também. Não, Aquelas gente, tiazinhas são uma aparece bênção, né? Tudo que é gente ali. Aparece tudo que a pessoa Pode aparece ali. entrar Eu qualquer já um, vi né? de tudo ali aparecendo ali na sede. De tudo, de tudo. O carnaval eu peguei um pouquinho ali também agora. Faz 6 meses, então o carnaval eu peguei. Não sei se teve mais alguma outra coisa ali. Teve, Alexandre? Acredito que não. Mas a questão a virada de cultural não frequentar teve? as reuniões, gente, aparece de tudo. Aí naquele momento ali que você tem que ter ali saber tratar essas pessoas, Almas. que são almas, exatamente. Não é você enxergar elas assim com bons olhos, tratar elas da mesma forma que você trata a todos. E se chegar alguém mais difícil ali, você ter toda a sabedoria ali pra você lidar com aquela pessoa. Às vezes chamar ela de canto, se ela for, você vai ver que ela vai dar um trabalhinho, você chama ela de canto, você tenta conversar com ela pra sempre manter o bom funcionamento do culto. Mas você vê de tudo. Você vê de tudo, mas essas pessoas sempre você olhar elas e tratar elas da mesma forma que você trata todo mundo ali. Esse é o segredo ali, tratar elas com amor da mesma forma. Tratar com amor. Falando de tratar com amor, eu lembro que o próprio missionário, o pastor Jaime, tinha uma senhorinha, não sei se vocês se lembram do tempo dela. Sim. Como era o nome dela? Matilde? Era Não. Matilde, Qual né? que era, Leo? Carmen. Ele sabe. Carmen. Dona Carmen, a que Carmen. E ela dançava. sentava lá na frente, Isso. aí ela ia conversar, aquele amor todo, né? que o missionário todo Ela programa. tem uma foto com eles dois.
juntos. Ela no meio e um de cada ponta. Não Dona tem, Carmen. tem uma E foto eu lembro muito, que ela muito tava bonita. de touca, e ela ia lá, o professor Jaime tava pregando, ela, então, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele com todo amor, toda paciência, Tá vendo ele a dava forma? com ela. Tá vendo a forma que eles tratam? Então sim, É o exemplo. você tratar essas pessoas como da mesma forma. Não desdenhar delas, tratá-las com amor. Se você vê que ela tem um pouquinho mais de dificuldade, entender o lado dela e tentar, da melhor forma possível, manter ela ali tranquila, entendeu? Mostrar pra ela que você tá com amor com ela. Porque se você for rígido com pessoas assim, você pode correr o grande risco dela tumultuar o culto, Uhum. ou você pode perder. Você tem que chegar ela com uma alma. Poxa, aquela pessoa ali, por exemplo, você pode ganhar ela pra Jesus, rapaz, e a vida dela mudar totalmente. Uhum. E aí? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe. O pastor Jaime, quantas pessoas talvez olharam ele com maus olhos? Ah, é um pinguço, nunca vai ser. Quem é esse homem hoje? É verdade. Você tá entendendo? Um dos maiores pregadores do Brasil. Poxa, Sim. o missionário pastor Jaime é um dos maiores pregadores hoje do mundo todo. mundo. A gente pode dizer assim. Entendeu? É verdade. Se não chegasse ele com bons olhos. Quantos testemunhos? Milhares de pessoas estão nos vendo a gente aqui hoje. Se alguém não olhasse ela com bons olhos hoje ela estaria onde ela estaria hoje? Onde ela está hoje? Quantos pregadores a gente tem hoje também aí, nas nossas igrejas, que também tiveram passado? E se alguém não tivesse olhado ele com bons olhos? Se alguém não tivesse acolhido aquela pessoa? Então sempre acolher com amor. Esse é o segredo. Aparece de tudo, mas se aparecer uma pessoa diferente, igual o pastor Jaime fala, né? Ele sempre conta isso na igreja. Eu posso contar o que ele conta lá na igreja. O pastor Jaime, ele anda ali no centro, ele tem um momento dele de caminhada ali, ele anda. E todo mundo, tem quem não conhece o pastor Jaime, né? E tem aquelas pessoas que a gente sabe que ainda tá no processo de libertação, então tá numa vida ali, mas o pastor Jaime nunca desdenhou delas, se cumprimenta elas normal. E o pastor Jaime fala isso também. Se elas pedir para tirar foto, ele vai lá, mas pastor, não, ele vai lá e vai tratar com amor. É assim que você ganha as pessoas para Jesus, é tratando elas com amor. É cuidar de todas as fases, né? Exatamente. A fase que a pessoa tá chegando na igreja, a fase que ela tá vindo como ela tá. É como aquela música fala: vem, filho amado, vem. É como está. Então a pessoa, ela começa na igreja, ela tá no jeito dela. Então ela não entende ainda que tem que ter uma ordem e decência em certas coisas. Ela vai desse jeito todo espalhafatoso dela lá. Exatamente, daqui a pouco ela vai crescer. É igual que eu citei aqui. A gente falou da imaturidade, é igual que eu citei aqui que Paulo fala. Ó. Quando eu era um menino, falava com o menino. Pensava com o menino, raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai deixando as coisas de menino para trás. Você vai olhando as coisas com outros olhos. Entendeu? Quando eu comecei na obra, eu comecei a obra com 16 anos. Com 16 anos eu comecei a fazer a obra. 16 anos eu falei para minha mãe que eu ia dormir lá na igreja. Aí ele fala, mãe, eu vou dormir na igreja e já volto. Até hoje minha mãe tava esperando voltar pra cá, eu não voltei mais. Não voltei mais. Claro que eu não me dediquei à obra 100% com 16 anos. Eu tive meu trabalho, né? Trabalhei também nesse tempo todo, fui office boy. Depois eu montei um negocinho com a minha mãe. Aí a vida foi tocando. Mas com 16 anos eu entendi o meu chamado e ali eu fui começar. Agora eu me perdi um pouquinho no que a gente tava falando aqui. O senhor estava falando que com 16 anos o senhor estava aprendendo ainda. Exatamente. Então, eu não tinha mesmo. Com 16 anos eu tinha uma mentalidade. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Hoje eu não vejo muito. Mas se o senhor puder, hoje, dar um conselho pro senhor de 16 anos, qual conselho que o senhor daria pro senhor de 16 anos? Meu é Deus difícil, né? O conselho que eu daria. Olha pro Douglas lá com 16 anos de idade e fala, ó. Toma juízo. Aquele Douglas esforçado que orava nas madrugadas. Eu acho que eu falaria pro Douglas 16 anos me empenhar mais na busca pela presença de Deus. A vida no altar. Cara, eu aprendi uma coisa aqui na sede de São Paulo com o pastor Fernandes Lima. E eu vou levar isso pro resto da vida. Eu tô no altar hoje que todo mundo quer estar, né? Esse é o altar público que todo mundo quer. Muito desejado, verdade. Só que esse altar público não é o altar que faz você permanecer na presença de Deus. É verdade. O altar que te faz permanecer na presença de Deus é o altar íntimo que você constrói quando você tá sozinho entre você e Deus. Eu falaria pro Douglas, constrói um altar íntimo com Deus. A gente olha o pastor Fernandes Lima hoje, é um cara que permanece.
Por quê? Porque construiu um altar íntimo. Ele é um homem que tem um altar construído com Deus. Não é o altar. Esse altar aí é o que todo mundo quer, o público, isso aí todo mundo quer. Mas esse aí não faz permanecer. O que faz você permanecer com Deus é o seu relacionamento diário com Deus. É verdade. Falaria pro Douglas, porque se o Douglas tivesse construído um altar com 16 anos, soubesse disso, hoje o Douglas talvez estaria, tipo, bem mais à frente hoje. Hoje eu tô muito bem, graças a Deus, meu Deus do céu. Tô num lugar que, meu Deus do céu, eu sonhava, mas sabe aquele sonho muito distante? Lá distante você fala, nunca vai acontecer. Uhum. Só que Deus surpreende a gente. Só que o que vai fazer permanecer não é onde eu tô hoje. O que vai fazer eu permanecer É o é altar o particular. altar. de Deus. Que legal. E você, Dantas? Tô curioso. E você? Se dá um conselho pro Dantas de 16 anos de idade. É uma pergunta difícil, hein? Assim, o pastor não sabe, mas eu também toco. Toco teclado desde Ah, é? os meus 14 anos. Olha que legal. Desde os meus 14 anos. Tocava no bairro, depois fui pra regional, hoje toco na sede. Já toquei alguns cultos com o pastor Jaime, né? Olha que legal. Um culto que o William não pôde ir, aí eu cobri ele uma sexta-feira. Legal. Uma sexta-feira. O conselho que eu daria, eu olharia pra mim no passado e falaria que eu deveria matar mais a minha carne. Olha aí. Porque acho que muitas das vezes a gente entra em um automático e a gente deixa de fazer a obra como a gente fazia no primeiro amor. Porque a gente tá tanto tempo fazendo a obra, tanto tempo fazendo, que aquilo começa a virar um comum, algo comum pra gente. Eu viraria pra mim e falaria isso. Eu falei, não entra no automático. Mata a sua carne todo dia. Isso é forte. Porque ainda mais quando você começa cedo na obra, né? Você vem naquela chama, naquele primeiro amor, e aí você vai. Aí você passa por várias coisas, você fala, não, isso eu já tô acostumado, já passei por isso. Ah, não, essa situação eu já sei lidar, é assim que faz, é assim que faz. Não, não é assim. É Eu o que a daria esse palavra conselho fala. pra mim. É você conhecer e prosseguir em conhecer. Porque as pessoas falam, se enche de si. Fala, não, eu já conheço a palavra. Ah, de novo esse versículo, de novo essa palavra, de novo filho pródigo, de novo sobre isso, sobre aquilo e tudo mais. Mas tá o quê? Cheio de si o coração. Exato. Acabou deixando o primeiro amor, acabou deixando de lado saber que a essência é continuar conhecendo a Cristo todos os dias. Todos os dias. Nossa, vocês estão falando disso aí vem a palavra que eu preparei aqui para esse podcast aqui. Uma palavra que também fala muito forte no meu coração. 2 Crônicas. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. 2 Crônicas. E é uma oração que eu tenho feito ela constantemente. Eu sempre busco a Deus e peço para Deus isso aqui, ó. Aí entrando nisso aí que O senhor pode falou. dizer que esse versículo define um pouco da sua comunhão? Porque é uma coisa que eu até te Exatamente. perguntaria. Qual versículo definiria a sua comunhão? Eu tô curioso. Exatamente. Esse é um deles. E essa aqui é a oração diária que eu faço, que eu falo para Deus, para que eu não venha cair nesse erro aqui, ó. A gente fala do reinado de Uzias, né? Não vou começar aqui do versículo número 13 aqui. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Aí o versículo 4. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 5, porque se Deus a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões, tal, nos dias que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou muros de Gate, o muro de Jabiné, os muros de Asdod, edificou cidade de Asdod entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. E os amonitas eram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque fortificou altamente. Também Uzias edificou torre de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, dos ângulos o fortificou. Também edificou torres do deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, nos montes, nos campos, porque era amigo da agricultura. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens dentros nas armas, que saiu à guerra em tropas, segundo números da lista feita,
que mais aqui? Eu vou pulando aqui, porque para mim não lembro. Versículo 12. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram 12.600. Ou seja, era um homem preparado para a guerra, criou torres, trabalhou na agricultura, foi engenheiro também. Ó. Versículo 3. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens que faziam a guerra com forças miliciosas para ajudar o rei contra os inimigos. Versículo 15, também fez Jerusalém marcas da invenção, tornou engenheiros, estivesse nas torres, nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras, voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Caramba. Uzias começou muito bem, cara. Muito bem. E eu oro isso, é uma oração diária que eu faço a Deus em relação a isso, porque eu tô muito bem. Tô no altar que muitas pessoas gostariam de estar. Tô tendo uma oportunidade muito grande. Só que eu oro pra Deus e falo, Deus, não deixa que eu venha achar que eu estou forte. Não deixa que eu caia no automático. Porque o versículo 16 fala, mas havendo-se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Quando a gente acha que a gente já sabe o suficiente, aí entra no que o senhor falou antes. A gente cai no automático. Uhum. A gente deixa de buscar a Deus. A gente deixa de ler a palavra. Já sei. Não tem mais necessidade de eu buscar. Já sei que eu vou pregar. Eu só abri a Bíblia porque eu já tenho uma habilidade da Bíblia, então só pegar um versículo ali, vou no altar e prego. Aí eu entro no automático. Por quê? Porque eu já me acho forte o suficiente. Mas já fiz isso. Mas já fiz aquilo outro. Mas já fiz... Eu deixo de buscar a Deus. Aí essa é a minha oração. Desde o primeiro, quando eu entendi essa palavra, é a oração que eu faço todos os dias. Meu Deus, não deixa eu me fortalecer, achar que eu já sei. Eu não sei nada. A Bíblia diz que sem Deus nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E é uma oração que eu falo para Deus. Deus, não deixa o meu coração se fortificar. Não deixa eu pensar que eu já sei. Porque no momento que eu pensar que eu já sei alguma coisa, o meu coração vai se exaltar. Pastor, acho que esse é um momento muito bom, Túlio, de a gente fazer um louvor, hein? Legal, bacana. Bora. Bora. Vamos? E, Sara, vamos fazer um louvor? um louvor agora? Vamos cantar o Necessito. Um caixa, né? Nossa, Vamos entrar nessa daí. muito bom. Não, agora pode passar, agora a gente edita depois. Isso, depois vai cortar, vai ficar tudo maravilhoso. Mas o senhor estava falando sobre tudo isso e veio na minha cabeça esse versículo de Mateus 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Tem alguma tradução que fala que os violentos tomam posse dele. E, cara, eu acho isso tão incrível, porque pensa, a salvação, ela é tomada por esforço. Então, a partir do momento que você fraqueja, você perde oportunidades da sua salvação. Então, quando você se acha autossuficiente, você para de buscar, você para de ter comunhão, você para de ter santidade, exatamente, você para de ter a aproximação de Deus em comunhão com os irmãos e tudo mais, exatamente, e faz com que você se sinta muito mais forte do que você acha que você é. Verdade. E aí, automaticamente, você cai. E aí você para de buscar com todo o seu esforço a salvação. E aí que você perde ela. É por isso que a gente tem que fazer o que Jesus fazia, se retirar e ir pro deserto para orar. É por isso que ele não deixava corromper o coração dele. Porque se Jesus, mesmo ele sendo Deus, estando em terra, se ele permanecesse fazendo a obra que ele foi enviado para fazer, se ele permanecesse daquela maneira, sem buscar uma intimidade com Cristo contínua, ele seria corrompido pelo que a terra estava proporcionando. É verdade. Entendeu? E quando Jesus levou os discípulos para orar em determinado lugar, naquele dia os discípulos não entenderam. Jesus se retirou para orar. Jesus falou para que eles orassem, para que eles não caíssem o quê? Em tentação. Mas o que eles fizeram? Dormiram. Amaram o sono. Amaram aquele momento ali. A oportunidade que eles tinham de buscar a Deus, eles preferiram dormir. Por quê? Porque às vezes o coração já estava exaltado, né? Eu tô andando com Jesus todos os dias. Eu já faço isso, já coloco a mão sobre o enfermo, ele já é curado. Eu faço isso, as coisas acontecem. Então a gente já se acha já forte o suficiente
Aí a gente se corrompe, né? Eu vi um vídeo de um nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muito lago e tem muito jacaré, né? Não sei se você já viu esse vídeo. Às vezes sai na rua, atravessa as Então, avenidas. aí, tem muito. na casa de campo de uma pessoa, eles tinham um cachorro e aqueles tipo poodle, sabe? E tinha um jacaré na beira do lago. E toda vez que o jacaré parava lá, o poodle ia lá e começava a latir. E o dono ficava, enfrenta o jacaré saia correndo. Aí o jacaré ia lá e o cachorro latindo. Aí o jacaré saia correndo. Aí na terceira, quarta vez que aconteceu isso, e o cachorro foi latir, ele soltou, vai lá pegar o jacaré. Aí o cachorro começou a latir, aí todo mundo, tá escutando o jacaré. O jacaré pegou o cachorro e levou pra dentro do lago. Ai, meu cachorro. E aí, tipo, acabou o vídeo. Eu vi isso no Instagram. Mas eu fiquei pensando, não é só porque tá dando certo que significa que é certo. Exatamente. E às vezes você tá achando que tá dando certo, porque Deus é comigo, porque as pessoas estão sendo curadas, porque a oferta é grande, porque Deus tá abençoando. Acha que tá arrebentando, mas tá dando tudo certo, é pela misericórdia, não é pela vontade real. Não quer dizer que você é usado. O usado não significa que ele é aprovado, meu. É verdade. Você pode ser usado, mas isso não significa que você está sendo aprovado por Deus. Forte, né? Forte. E aí, vamos mandar um louvorzão? Tudo certo? Agora? Nós for agora. Ô, glória. Ok, pra ver se tá. Eu não tô vendo aqui. Aumenta Não. O... Agora que se você quiser 5. jogar mais aqui pra mim, eu aceito. Aumenta o 3. Nesse momento, ele tira o filtro e a gente começa a ouvir com um chiado. Mas é só pra conseguir ouvir o violão. Fechou. Pode aproximar mais um microfone, pastor? Tá legal, tá legal. Essa canção nos mostra a necessidade da gente buscar Deus do que a gente tá falando aqui mesmo, né? Da gente não cair no automático, mas pra gente sempre ter essa sensibilidade da necessidade de buscar a Deus diariamente. Então que possamos fazer dessa canção a nossa oração diária, em nome de Jesus. Eu venho a ti, Senhor, comunhão buscar. Eu quero ver tua face, sentir o teu amor. Senhor, eu creio em ti e no que escrito está, minha alma foi santificada, contigo eu quero andar. Quero viver pra te agradar. Há um mover de glória aqui. O teu Espírito se faz presente entre nós. Já sinto o toque de tuas mãos. Necessito da tua presença. Necessito da tua unção. Necessito da tua palavra
Tudo que sou devo a ti. Teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor. Como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti, Senhor. Necessito da tua presença, necessito da tua unção, necessito da tua palavra. Tudo que sou devo a ti. Teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor. Como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti, Senhor. Uau. Amém. Muito Glória a lindo. Deus. Nossa, Esse fantástico. louvor, nossa, Ele é lindo, né? ele é lindo. O Ministério de Adoração da Graça, não sei qual ano foi gravado, pastor, mas esse louvor é atemporal. É lindo demais. Lindo, lindo. É uma composição do nosso missionário, né? Nosso É do missionário? É, do nosso Caramba. missionário. Letra do nosso missionário. É uma letra, é uma canção que o tempo passa, mas a unção que tem nela permanece. É verdade. É muito forte, cara. O tempo vai passando, mas Obrigado, é uma unção que renova, né? Pode pegar o... aqui. Pode. Multa os 5, o Pablo, e volta os filtros. Isso. Boa. Agora a gente pode errar aqui normal, né? Porque depois você editar. É uma Isso. maravilha isso. Tamo à vontade. Super gostei disso. É uma unção que renova. E é uma Lindo das demais. coisas que, se quiser zerar aqui pra mim, pode zerar. Fazendo um favor. 03. É uma coisa que eu sempre, até busco a Deus também nisso aí. Eu peço pra Deus sempre renovar. Porque as canções lá na sede, por exemplo, a gente canta bastante canções e às vezes a gente repete bastante o repertório, né? Mas sempre repetindo, eu sempre peço pra Deus, meu Deus, ainda que sejam as mesmas canções, mas que tenha uma unção diferente nessa canção, um renovo. É importante pedir isso pra Deus também, como dando exemplo aqui dessa canção Necessito, né? Uma canção que eu não sei também quando ela foi escrita. Mas quantos anos que ela já não é cantada, né? Quantos anos já não se passaram. verdade. Mas cada vez que essa canção é cantada, ela é ministrada, é uma unção, cara. Ela é uma unção diferente. É uma canção que é totalmente dedicada e devocionada a Deus. Né? Você vê as músicas que estão sendo feitas hoje, é muito mais para exaltar o homem, exaltar a prosperidade. Deus vai te dar, Deus vai te conceder, Deus vai fazer na sua vida, é um milagre que vai chegar. E tudo só isso, é só pra pessoa. Cadê aquela... o único que é digno. Adoração a Deus, né? As músicas, essa música é uma adoração completa a Deus, voltada somente pra adorar Ele. É porque a gente tá numa época que, infelizmente, as pessoas elas querem que o seu ego seja massageado, né? A gente tá numa época onde que as pessoas elas querem, infelizmente, existem muitos lugares que é assim também, onde a pessoa ela venha se sentir bem. Só que a palavra ela te confronta. E a pessoa ela não quer ser confrontada. A gente está numa época que as pessoas não querem ser confrontadas. Então as canções é mais, infelizmente, né? Mais para fazer a pessoa ela se sentir. Só que ela se sentir bem só é uma coisa momentânea. Temporário. É Sim. temporária. Você pegar as letras do missionário, e no missionário tem milhares e milhares de letras, você vê que são canções que sempre tá pautada a busca a Deus ou alguma coisa aprendizada da palavra. A maioria, todas as canções dele é voltada para isso. Tem uma mensagem ali. Sempre as canções missionárias têm uma mensagem. E aí, se a gente for entrar nessa questão das músicas hoje em dia, aí a gente vai entrar na questão do comércio, né? Aquela coisa toda que é mais canções para
né? Que é o Você- gospel, né? O gospel dá o dinheiro, movimenta Aí perde a muito. essência, né? Sim. As pessoas do secular estão voltando, se voltando pro gospel, justamente para ter essa 15 minutos de fama no gospel, Opa, né? um retorno financeiro, né? Agora fulano se converteu, fulano é crente, aí grava um CD lá com Thales e já era Mas sucesso. aí você percebe que é uma coisa que não permanece. É verdade. Não é um chamado, como a gente falou, não permanece, não tá no amor. Aí eu falo pra. Foca em mim aqui, ó. Nós estamos na JQV Cast, né? Um podcast para jovens. E a gente vê muitos jovens se perdendo hoje porque os jovens estão olhando muito para aquele que tá brilhando. Você não tem que olhar para aquele que tá brilhando, você tem que olhar para aquele que tá permanecendo. Porque aquele que brilha, uma hora a luz dele pode se apagar. Porque quem não tem raiz com Deus, a luz se apaga um dia, meu amigo. Os jovens têm muito disso, muito de momento. Só que o momento não faz você permanecer na presença de Deus. Pessoas assim, por exemplo, que querem 15 minutos, você não tem que ter momentos. Deus não quer que a gente tenha momentos. Deus quer que a gente permaneça, que a gente sinta aquilo ali pro resto da nossa vida. Deus não quer que você entre numa igreja e sinta um momento. Não, Ele quer que aquilo ali se faça presente na sua vida. Eu não posso só simplesmente ter um momento. Não, eu quero sentir. E Deus traz isso pra gente. Uhum. Deus faz a gente viver aquilo ali constantemente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas nossa, fulano, é ciclano hoje. Olha para quem tá permanecendo, não olha para aquele que está brilhando. É verdade. Nossa, pesado, hein? Forte. A questão é que, assim, as pessoas, elas vão se sentir confortável. Tá confortável pra mim. Exatamente. Tá falando aquilo que eu quero ouvir. A música é aquela que eu quero ouvir, a pregação é aquilo que eu quero ouvir. Massageia meu ego. Massageando o ego, falando aquilo que ela acha que é o desejo dela, que ela necessita, mas só Deus sabe exatamente aquilo que a gente necessita. É o que eu falei justamente pros jovens esses dias. Você às vezes confunde desejo com a necessidade. O seu desejo, ele vai tender cada vez mais pro prazer, ele vai tender pro pecado, ele vai tender pras coisas da carne. Exato. Agora, a sua necessidade, ela vai voltar pras coisas de Deus. A sua necessidade é o quê? Tá em comunhão com Deus. A sua necessidade espiritual. Existe um negócio que é a pirâmide das necessidades e dos desejos, né? É a pirâmide de Maslow que fala. Que onde nessa pirâmide, a base da pirâmide é as necessidades da pessoa. Que vem as necessidades fisiológicas, o comer, beber, dormir, né? Acima tem se relacionar. Aí vai entrando os desejos. E no topo da pirâmide é só desejo. É desejo por uma comida que você quer mais, desejo por trocar de carro, realizações próprias. E muitas das pessoas invertem isso. Ela coloca as realizações, os desejos na base da pirâmide e coloca as necessidades de que é estar em Cristo, que é estar na presença de Deus, que é buscar pela espiritualidade no topo da pirâmide lá e falar, isso aí eu não preciso, isso aqui que me sustenta. Tá vendo? É por isso que a gente vê muitas pessoas inconstantes hoje. A gente vê muitos jovens inconstantes também. É um jovem que tá ali, ele fica por um tempo, daqui a pouco ele sai, aí ele volta de novo. Ou então é aquele jovem que toda hora você tem que estar ali arrastando ele pra perto. Por quê? Porque ele tá indo inconstante. Por quê? Porque tá colocando aí dos desejos dele em primeiro lugar. Aí quando entender que é Deus em primeiro lugar, aí tudo muda. Quando você coloca Deus, tudo muda, amigo. Tudo muda. O missionário, ele fala, a pessoa que ela fala, eu me desviei porque ela nunca teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não desvia, não. É verdade. Você não É desvia. verdade. Dá pra aproveitar. Sabe por quê? Porque você não vai desejar o mundo de fora, de volta, não. Não. amigo. De forma alguma. Não Quando a mesmo. pessoa ela tem um encontro com Deus, ela deixa todo o pensamento que ela tinha errado lá atrás, e ela fala, o que isso? Eu sei o que. A gente pode falar, você quer ver um exemplo da Bíblia? Saulo. Saulo, ele achava que ele fazia a vontade de Deus, perseguindo as igrejas. Mas quando é que a vida de Saulo mudou? Quando ele teve um encontro com Deus. E aquele encontro foi real, verdadeiro, que ele deixou. Aí ele percebeu, opa, eu agi de forma equivocada. O que eu fazia era errado. Aí até que o nome dele mudou para Paulo. Aí ele começou a fazer de fato a vontade de Deus. Aí quando você tem um encontro real e verdadeiro com Deus, aí sim você começa a fazer de fato a vontade dele. Porque enquanto você não tem um encontro com Deus, você age de forma equivocada. Aí você é inconstante na fé. Aí você é aquele que fica pulando em galho em galho. Você fica buscando lugares confortáveis a você. É verdade. Aquele que você quer ouvir. Vou visitar a igreja hoje e tal. Ah, não gostei muito desse ministério. Vou visitar o tal dessa vez. É. Ah, Não, a esse Bíblia pastor...
É Só isso que mesmo. a gente age como igual Demas. A Bíblia diz que Demas deixou de fazer a vontade de Deus porque amou o presente século. Tá cheio de pessoas assim, tá amando o presente século hoje. Só que ela ama o presente século hoje, só que ela não se firma. Ela deixa de fazer a vontade de Deus. Aí você fica indo aqui, fica ali, você fica buscando lugares. Talvez com certeza tem jovens que estão assim hoje. Uhum. E ainda não se firmaram. Meu, busca Deus, busca Jesus. Ele vai preencher esse vazio, sabe? Que isso que você está sentindo, você não está conseguindo ser constante, fala para Deus, Deus, eu quero ter com o seu encontro real e verdadeiro. Quando você tiver um encontro real e verdadeiro com Deus, tudo na sua vida vai mudar. Muda Amém. tudo, muda tudo. Você não tem mais. Não tem, meu amigo. Se você falar, ainda tem o desejo, é que você está longe. Você ainda não teve um encontro com Deus ainda. É verdade, ainda falta alguma coisa. Falta. Você ainda não teve esse encontro. No momento que você tem, você não deseja. Não tem como. Então, Eu não experimentei o mundo. Eu Não não experimentou? eu não experimentei o mundo. Eu não, tipo, quando eu falei pra vocês que eu fiquei um tempo sem ir à igreja, mas eu não me envolvi com nada errado. Minha esposa, que eu sou casado, foi a minha primeira mulher. A mulher que eu conheci, a mulher que eu casei. caramba, que legal. Entendeu? Eu não conheci, não me envolvi com nada errado. Isso nada. é um privilégio. Isso é um privilégio. Pra poucos. Pra poucos. Poucos. E o senhor jovem na época, né? Jovem. Tudo isso, Deus me guardando desde quando minha mãe estava lá na Macumba. Deus me guardava lá. Lá, quando era criança. Comecei a entender que aquilo ali não fazia bem. Aquilo ali era uma. Quando eu comecei a entender que aquilo era demônio, eu falei, não, isso aqui é errado. E desde lá, Deus foi me guardando. Deus foi me cercando com pessoas, com pastores. E desde ali eu fui me envolvendo com as coisas de Deus desde cedo. O senhor falou uma coisa importante. Deus ele foi te cercando com pessoas, Com pessoas. pastores. E o problema maior do jovem que não se firma, eu acredito que é se envolver com pessoas erradas. Se Influência. envolver com a influência errada. Com as más companhias. Aquela velha frase, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então você acaba se envolvendo com a pessoa do mundo, os amigos do mundo. Não, mas não tem nada a ver. Aí você tá na faculdade, tá na escola, tá em alguma coisa assim envolvida na roda de amigos, aí o amigo faz aquela piada da 5ª série, que todo mundo sabe escrachada, aí o pessoal fala, dá risada, e aquilo tudo, e você não sai do meio. Não, mas eu só ri de uma piada. Mas a questão não é essa. Tem que ser tão sério, demasiadamente justo. Não, não é isso. É que se você se coloca na posição do mundo, as pessoas não vão ver a diferença entre você e uma pessoa do mundo. Aí você tá. O que é santidade? O que é ser santo? É ser separado. Se você não se santifica, você sempre vai ficar junto com as amizades do mundo. E eu posso falar, eu tenho uma experiência disso. Qual? Pelo fato de eu estar na igreja cedo e frequentar a escola, todo mundo sabia que eu ia na igreja. Aí entra, às vezes o jovem ele tem vergonha. Hoje não. Eu acho que hoje não tem muito isso não, porque hoje ser crente virou moda, né? Todo mundo vai numa igreja hoje. Acredito que hoje não, mas antigamente as pessoas se retraíam mais para falar que na igreja. Só que falo o que vai falar de fato. Como que a gente conhece a árvore? Pelos frutos. Eu vou falar aqui, eu tive uma experiência porque as pessoas sabiam que eu ia na igreja. E eu tinha amizade com todo mundo. Por você ser crente, isso não impede você ter amizade com as pessoas. Pessoas não são descartáveis. É aí onde a gente tem que fazer a diferença no meio. É verdade. Pessoas não são descartáveis. Você é diferente, ou você não, você não quer nem papo. Não é assim não. Aí onde você tem que mostrar a diferença para você ganhar essa pessoa para Jesus. Verdade. Por eles saberem que eu ia na igreja, e eu me posicionava ali também, mostrava os frutos ali. Quando eles contavam piada, eu já presenciei várias vezes, falava assim, não fala isso aqui não, porque o Douglas tá aqui. Respeita ele. Forte. Isso já aconteceu comigo também. Já sei como é que é. Já, verdade. Você tá entendendo? Quantas vezes eu fui na sala dos professores, porque a diretora me chamava pra ir lá pra fazer oração lá pros professores. Caramba, Aí é de forte. verdade, Nossa. de verdade. Isso tá faltando nos dias de hoje. Muito. Aí se o jovem, se a pessoa que está à minha volta, se ela não tá me respeitando por saber que eu sou crente, é porque as minhas atitudes ainda não mudaram. Os meus comportamentos ainda são os mesmos que o dela. Não é você se afastar da pessoa. Não, de É se forma- afastar desse comportamento. Exatamente. Porque ela vai te respeitar. É. Ela vai te respeitar. Pode conviver com qualquer pessoa, ela vai te respeitar. Ela vai respeitar você.
É igual, aí eu volto a falar quando o pastor Jaime anda na rua e quando uma pessoa que ainda não é convertida, ela respeita o pastor Jaime, mas o pastor Jaime mas também respeita ela. Uhum. E é nesse momento que você se torna uma carta viva. É nesse Exatamente. momento que é através você da tua vida. E sabe o que evangeliza. acontece, meu amigo? E numas dessas, quando você se posiciona, em qualquer lugar que você esteja, e você de fato mostra que você é de Jesus através dos seus frutos, aquela pessoa que ela não conhece a Deus, que no meio dos amigos é aquela pessoa que, né, é uma pessoa que ainda tá naquele vício de palavrão, fala besteira, mas sabe quando ela tiver necessidade, sabe quem vai ser a pessoa que ela vai procurar? Não vai ser aquelas pessoas que estão na rodinha de conversa com ela, mas vai ser você que mostrou a diferença. Vai falar, ô, você pode orar por mim? Eu vejo que você vai na igreja, você é diferente. Ou você pode colocar meu nome no livro. Ou eu tô passando. Ela vai te procurar, cara. Se eu não tô sendo procurado, meu irmão, é que eu tô longe de Deus, meu amigo. É verdade. Se eu não tô sendo procurado no meu ambiente de trabalho, é que eu tô longe de Deus. Se eu não tô sendo procurado na faculdade, é que eu tô longe de Deus, meu. Se ninguém me procurou pra pedir uma oração, então pra escrever o nome do caderno de oração, eu tô longe de Deus. Forte. Eu não tô mostrando Deus ainda, cara. É um tapa na cara da sociedade. A luz tem que clarear. Você tá Verdade. entendendo? Ah, mas sou jovem. Nada te impede, meu amigão. Uhum. Poxa, nada te impede. Eu também sou jovem, tenho 34 anos de idade, sou jovem também. Poxa, mas tá ali, nada te impede. Volta a repetir, as pessoas não são descartáveis, você tem que estar no meio de todo mundo. Eu fiz faculdade 3 anos. Era pra não terminar, mas não terminei. Fiz faculdade, tava na faculdade, eu fazia psicologia. 3 anos. 2 anos pra terminar. Pode ser que eu volte pra terminar. Ali tinha de tudo. Mas todo mundo sabia que eu era pastor. Legal. Nunca deixei de. E quantas das vezes jovens depressivos iam me procurar, pedir um conselho. Quantas das vezes jovens que estavam querendo se matar e ela falou: "Não, você pode me ajudar? Cara, eu tô querendo tirar minha vida. Porque na minha casa tá assim, tá assado." Cara, quantas pessoas eu evangelizei na faculdade? E Quantas isso pessoas? acontece na família. Porque a pessoa fala assim: ah, vai ter o churrasco do tio, não sei o que lá. Não vou lá. Todo mundo bebe lá, só tem cerveja, só tem isso, só tem aquilo. Eu não vou lá, não é lugar pra mim. Lógico que não. Lá que é o lugar pra você. Aí, você vê como o assunto puxa outro. Aí a gente entra lá atrás, lá, quando o senhor comentou, se a obra atrapalha. É nesse momento que você tem que mostrar Deus, amigo. É lá que você tem que estar. É ali que você mostra a diferença. Aí vai nascer, porque aí às vezes as pessoas têm uma visão equivocada da igreja, porque seu comportamento é um comportamento religioso. Uhum. Você tem que ser religioso, você tem que ser de Deus. Uhum. Na sua família, você tem que mostrar que você tem que ser de Deus. Ah, não, você bebe. Não, poxa, amigo, você bebe, mas eu não vou beber. E aproveitar os momentos, aí a gente perde a oportunidade de plantar semente. É. O jovem às vezes perde a oportunidade de plantar semente. Pô, você tá numa roda de amigos, você não bebe? Não, aqui um refrigerante, uma água aqui. Mas, pô, louco, cara, você não sabe. Cara, sabe por quê? Porque, nossa, depois que eu fui pra igreja, depois que eu entreguei a minha vida pra Jesus, minha vida mudou. Porque isso aí, cara, eu também, pra me satisfazer, eu fazia a mesma coisa. Mas hoje não, cara, o quê? Um suco, uma água, um refrigerante já me satisfaz. Por quê? Porque a minha alegria não tá mais isso, minha alegria tá em Deus. Pronto, você plantou a semente. É verdade. É verdade. E eu já escutei pessoas da igreja, tava na roda de amigos e tal, 2 lá bebendo, falou assim: ô fulano, você bebe e tal. Aí ele: ah, não, eu não gosto não. Aí eu olhei pra cara do cidadão e falei assim: você não bebe porque você é de Cristo, cidadão. Pronto. Por causa disso. Ah, não, não gosto não. Aqui não gosto o quê? Você não bebe porque você é de Deus. Isso é temente a Deus. Exatamente. Né? Respeita a O que o palavra. pastor Jaime sempre fala: Deus não quer os perfeitos, Deus quer os sinceros. Seja sincero. Meu amigo, ninguém bebe por não gostar de beber. Bebe porque... E às vezes essa falta de sinceridade, às vezes a pessoa tem até com Deus, sabia disso? É verdade. Sim. Porque às vezes a pessoa ela não consegue se libertar de um mal porque ela não é sincera com Deus. Você não fuma, não é porque você não gosta de fumar, é porque você gosta de fumar. Então você chega pra Deus e fala: Deus, eu gosto de fumar, mas eu não quero mais isso na minha vida. A sinceridade com Deus. O que levou Davi a ser segundo o coração de Deus, ele não era perfeito. Não. Tantas coisas que o Davi fez, Davi não era perfeito, mas ele era sincero. Ele colocava Deus em primeiro Em lugar. primeiro lugar. A sua sinceridade. Deus não quer a sua perfeição, Deus quer a sua sinceridade. Pesado. Se E você nessa, sincero com ele. e nessa pegada aí, Dantas, o que você acha de fazer as perguntas de bate e volta pro pastor? Fazer aquele, eu pensei agora. Ai, Fazer ai, aquele ai, bate ai. pronto. Manda aí. Bateu, respondeu. Pastor, sabe como é que é, né?
Bora. Eu vou jogar aqui um exemplo. Pastor, fala uma cor, preto ou vermelho? Você tem que falar um Se ou eu não outro. souber responder, eu vou falar sem responder, não. Fala aí, manda aí. Quer mandar, Túlio? Vai lá, vai lá. Manda aqui? Vamos preparar aqui, então. Vamos lá, hein, pastor? É bate e volta, hein? É mandar na lata. Um versículo que te define. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Uma canção que te conecta com Deus instantaneamente. Hoje, o tempo da promessa do pastor Tiago Pérez. Forte. Essa fala. Lá atrás era do Marquinhos Gomes, Não Morrerei. Não morrerei Nossa. enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. E hoje do pastor Tiago Pérez. Pastor Tiago. Tempo da promessa vai chegar. Hoje é essa. tempo da promessa. Se no caso o pastor Jesus ligasse agora pro senhor, qual que era o assunto que você queria falar com ele? O assunto que eu queria falar com Jesus, caraca, tanta coisa que eu ia perguntar pra Jesus, cara. Deus vai falar assim, ó, só quero um assunto. O que você quer falar agora comigo? Rapaz, essa Esse parou pra pensar, hein? Tá difícil, pensar, rapaz. Poxa vida, porque você É tanta coisa, né? Nossa, muita tanta coisa. coisa que queria falar com Jesus, mas você tinha que acertar, né? Você tinha que fazer uma coisa que... O que eu falaria pra Jesus? Aí eu perguntaria pra ele... Ah, sei lá, eu perguntaria pra Jesus, não sei. Agora de É como você falou. muita coisa. Se não souber, não fala. Deixa pra última. Deixa pra última, né? Mas, ó, antes Vai de pelo você tempo. continuar, eu vi um vídeo esses dias e eu refleti bastante sobre isso. Não sei se você já viu. A pessoa chega assim e fala 5 milhões ou 5 minutos com Jesus. Já viu? Já. Já. O que a pessoa fala? Não, 5 milhões, 5 milhões. Alguns falam 5 milhões, ou poucos falam 5 minutos com Jesus. E fala, não, 5 minutos com Jesus. Mas quem escolhe 5 milhões? Porque tá apegado no valor. Certa maioria. E outros falam 5 minutos com Jesus porque falam, não, já pensou Jesus, né? 5 minutos com ele, top. Me diz o senhor, 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? Depois eu vou te falar minha opinião sobre isso. Não, 5 minutos com Jesus, óbvio. 5 minutos com Jesus? 5 minutos E você, com Dan? 5 minutos com Jesus. Sabe o que eu pensei? Quando eu vi esse vídeo, eu pensei o seguinte. Cara, eu acho que eu escolheria 5 milhões. Tem pegadinha, sabia? Não deve é. ter, Não é deve assim, ter. pegadinha. Eu vi esse vídeo. Acho que esse vídeo aparece pra todo mundo. Aham. Mas sabe por que eu escolheria 5 milhões? Porque, cara, eu tenho Jesus a todo momento. A todo instante eu tenho comunhão. Eu acordo, eu falo com ele. Eu vou dormir, eu falo com ele. Eu vou almoçar, eu falo com ele. Eu tô indo na rua, eu tô falando com Jesus, Jesus tá me respondendo. Eu tô indo pro culto, eu tô dando glória pra ele. Eu tô voltando, eu tô dando glória pra ele. Eu tô visitando meus filhos, tendo um momento de comunhão com os meus filhos. Eu tô com Jesus. Eu tô indo pro mercado, eu tô indo com Jesus. Eu tô indo tomar banho, eu tô com Jesus. Eu tenho Jesus a todo tempo. E fala, 5 minutos com Jesus, eu tenho agora. Agora eu tenho 5 minutos com Jesus. Se eu quiser um particular, um tete a tete com ele, eu fecho a porta do meu quarto e eu tenho 5 minutos com ele. E ele me responde. Então, eu escolheria 5 milhões. Sim, Boa interessante, faz resposta. sentido. Nessa linha de raciocínio, eu também escolheria 5 milhões. Né? Com Não é? certeza. Nessa linha Eu de- vi, a maioria das pessoas falam, não, é claro, 5 milhões, mas por conta do dinheiro. Mas eu falo, cara, eu acho que eu escolheria 5 milhões. Porque Jesus eu tenho a todo momento. É porque as pessoas criam a imagem que é o quê? Se Jesus ele tá ali sentado naquele momento, é muito especial. Eu tenho que escolher o que eu quero falar. nesse mesmo tete aí que você acabaram de mandar pra mim. É a mesma É um coisa. momento único, né? Aí eu acredito que essa pergunta que eles fizeram é nessa linha, do momento único. Por exemplo, Isso. você não tem... Mas aqui, muitas pessoas, elas não têm comunhão com Deus. Exatamente. Então, a partir do momento que você não tem comunhão e vê que Jesus é algo, não, exclusivão, 5 minutos com ele é algo que eu nunca vou ter mais na minha vida, não. Você tem, porque tem acesso. Uhum. O véu já foi rasgado, gente. Então, Verdade. vamos escolher os Faz 5 sentido. milhões. Faz Vamos ter sentido. 5 minutos com Jesus a todo momento. Isso aí, forte. Vai, bora lá. Ó, tem mais uma aqui, essa é boa. Um personagem bíblico que o senhor gostaria de tomar um café. Davi. Eu me Davi. espelho muito em Davi, cara. Justamente por causa da sinceridade. Ele errava como a gente errava, mas todo momento ele se voltava a Deus. E ele era sincero, falou, meu Deus, que eu
Olha, me perdoa. No momento que ele errava, ele pedia perdão pra Deus. Uhum. Então, Davi. Davi. Um livro da Bíblia que o senhor curte ler. Você fala, esse livro eu sempre volto pra ler. Sempre. Que eu sempre gosto de ler, a passagem de José. A passagem, a história de José pra mim, eu sempre gosto de voltar a reler novamente a passagem de José. Acho que a história de José, pra mim, ela é fantástica. Uhum. É verdade. É forte. Um lugar no mundo, pastor, que lembra a presença de Deus pro senhor. Ou um ambiente. Pode ser até fora da igreja, né? Porque o senhor Pode ser. ser fora, um lugar. A presença de Deus? Sim. Ah, o meu quarto ali. Caramba, que legal. Meu quarto. Meu quarto, porque normalmente, o primeiro lugar é o altar, né? Sim. Tipo, ali na igreja eu falaria o altar, mas na minha casa o meu quarto. Ali, sempre que eu tô ali com a minha esposa orando, então ali é onde que a gente sempre tá mais buscando a presença de Deus, é o nosso quarto mesmo. Que bênção. A imagem que fica do quarto, né? Exatamente, do quarto mesmo. Incrível. Do meu quarto. Pastor, uma virtude que todo líder cristão deveria ter. Uma virtude. Líder cristão. Uma virtude. Todo líder, Todo líder Todo cristão. líder. uma virtude. Acho o hábito de orar. O hábito da oração. Forte. É uma virtude. O hábito da oração. Pastor, uma banda ou cantor favorito? Uma banda, um cantor favorito. Cantor favorito, então, é Matos Nascimento. Marcos? Matos Nascimento. Ah. Matos Nascimento eu falo porque ele foi crucial na conversão da minha mãe também. Eu não lembro de cabeça uma canção dele. Sou feliz, o de Jesus, Jesus é meu. Linda O música. braço me conduz. O testemunho dele foi... O testemunho dele é muito Antigo, forte. né? É antigo. É. É Matos antigo. Nascimento. Pastor, um esporte favorito? Rapaz, eu sou do esporte, né? Vocês podem notar aí. Nossa, o shape é do esporte. Você sabe que eu não sou muito ligado ao esporte? Eu ia perguntar, futebol, basquete, vôlei, bicicleta. Há anos atrás, antes de casar, era musculação. Musculação. Mas parou com a musculação também? Hã? Parou? Aí depois que eu casei, parei até com a musculação. Mas já participei até de campeonato de levantamento de peso e tudo. Sério? Opa! Levantou quanto? Na época, acho que no máximo que eu consegui levantar era, acho que foi 170, 180 quilos, que eu consegui levantar no supino, né? No supino. O máximo, eu acho. 180 do supino? É. 90 de cada lado? 90 de cada lado. Rapaz, Quanto você levanta, Súlio? Eu faço 30 de cada lado. Na época, mas... Vixe, misericórdia. Faz tempo pra fazer. Mas não pensa em voltar, não? Fazer um exercício Eu e tal. penso, eu preciso, né, cara? Agora, A já, na gente tá verdade... nessa necessidade, Na claro, do verdade, tempo, né? já é uma necessidade, né? Não é nem mais desejo, né? É necessidade mesmo. É verdade. Eu preciso, cara, eu preciso. Um amigo Mas meu que tava assistindo, ele mandou aqui pra mim, Cadu, depois você me paga, hein, Cadu? Ele falou assim, nossa, a live caiu porque é uma live de peso hoje, né? Vocês Quem que é o dois aí. Cadu? Quem que é o Cadu? O Cadu, ele era obreiro na sede dos jovens comigo. Vai Acho que atrás, ele vai mandou atrás, pastor. Vai mensagem atrás, também. pastor. Eu não vou falar quem você é, tá aqui, tá, Cadu? Ele mandou mensagem pra mim, uma live de peso hoje, por isso que caiu, se vergonha. Ele tá com essa foto no perfil aí? Ah, tu conhece ele? Meu amigaço. Cadu, um abraço pra você, meu amigão. Cara, eu amo esse cara. Cadu é um Eu também. amigão meu. Cadu fez a obra de Deus, né? Fez a obra lá no Onde você conheceu jovem. ele? Cadu, eu conheci ele em Indaiatuba. Ah, ele era de Indaiatuba mesmo. Cadu, ele é um amigo, pra você ter noção, Cadu é um amigo que a gente não se fala muito, mas quando a gente se fala, meu amigo, quando Haja a gente conversa. liga um pro outro, é como se a gente nunca tivesse tido tanto Rende tempo. até umas horas. Nossa, é muita resenha. Nossa. Não, Cadu é um amigão mesmo. Ele é é. um dos poucos amigos que eu tenho. Quando ele vinha lá pra sede, né? Ele era de Indaiatuba. Ele é de Indaiatuba ainda, né? Não, na verdade, ele se casou e se mudou, né? Isso. É, só que ele vinha pra sede e ele dormia na minha casa. Porque ele não tinha onde ficar. Então ele vinha no sábado, saía do trabalho, vinha direto e dormia na minha casa, passava o dia na igreja e depois ele ia embora de carro, com o Celta dele, né? Azul, rebaixado. rebaixado. Uma vez eu passei raco com aquele carro dele lá, meu Deus do céu, Jesus. E ele ama carro rebaixado, né? Cadu ele adora. apaixonado. cara. É a esposa e o carro tá assim, né? É, exatamente, tá junto, anda lado a lado. Mas o senhor sabia que um dia eu sequestrei ele? Sério? A gente tava no night, acho Da que praia lá? na praia. Ah. Foi ele que eu sequestrei. Eu lembro. A gente tava assim, tava alguns amigos em comum. A minha esposa na época, que era só minha amiga também. A gente tinha outra menina junto também, o meu primo que tava frequentando, começando na obra ainda, o meu primo, tava o segundo mês dele.
E a gente tava numa festa de aniversário e era dia de estar no Night. No Night, lembra? Night for Jesus? Sim, sim. Só que a gente não foi no Night nesse dia pra ir numa festa de aniversário do sobrinho da minha esposa. E aí ela falou assim, pessoal, nossa, tá quente, né? Calorzão, verão. O que vocês acham da gente fazer um bate-volta na praia? Daí eu falei, não, a gente tem que pegar o Cadu, ele vai dormir em casa. Amanhã, 11 horas da manhã, 9 horas da manhã a gente tem que estar na sede. Não, Deus me livre, né? Tá amarrado. Ah, não, vamos. Ah, então, quer saber? Vamos lá pegar o Cadu e vamos sequestrar ele. Aí ele, sem saber de nada, a gente colocou ele no carro, eu tava dirigindo, meu primo do lado, aí as meninas do outro lado colocou ele no meio. E a gente tava indo. Ele, pra onde a gente tá indo? Aí pegamos imigrantes. Túlio, pra onde a gente tá indo? Túlio, eu quero voltar pra minha casa. Não, eu quero voltar pra sede. Não, que isso que tá acontecendo? Eu quero ir embora. Aí, você tá doido? A gente tá indo pra praia. Aí a gente arrastou ele pra praia, passamos uma madrugada na praia, passamos no mercado, compramos uns marshmallows, uns negócios assim. Aí a gente ficou a noite toda na praia, tocando louvor e tal, foi bem bacana. Depois, 6 horas da manhã, voltamos pra igreja, fomos da praia direto pro culto da mocidade. E depois pro culto do pastor Jair. Aí, não deu outra. O Cadu, dedo duro, falou o pastor Elvis e o pastor Elvis me colocou de banco. Olha só. Ei, Cadu. Gente, mas o Cadu é um amigão. Ele é. Cadu é um amigão. Nossa, um amigão mesmo. Dos poucos amigos que eu tenho, ele é um deles. Ele é assim, ele é uma benção, né? Gosto muito dele. Um dia você vai ter o oportunidade de conhecer ele. Ele vai vir aqui também. Eu chamo ele de Orca. Orca? É. Eu chamo ele de Gordelício. Cadu tá no mesmo naipe que a gente, né? Nossa. Se ele tivesse aqui, nosso Cadu, é um cara que você tem que trazer aqui. Sim. Tem muita resenha, né? Demais. É legal. Mas continua aí, porque acho que tem mais duas, né? Tem mais umas aqui, ó. Um livro que marcou o ministério do senhor, pastor. O quê? Um livro. Como tomar posse da bênção do missionário. Como tomar posse da bênção, o nome de Jesus, curar enfermos, expulsar os demônios. Foram os primeiros, assim que eu conheci o ministério, foram os primeiros livros que eu li. É necessário, né? São, fundamentais. Filme preferido, pastor? Velozes e Furiosos. Qual? Tem 10 Todos. aí, né? Todos. Todos os Não, mas mentirosos. os últimos não, Tá meio da hora, mas eu acho que os primeiros são mais legais. Os mais legais. Eu acho que até o... Qual o último filme que o rapaz faleceu? O Brian faleceu? O último Eu dele acho que foi foi 6, né? 6? 7? Tem um que eu não achei, o Desafio Tóquio eu não achei muito da hora, não. Rapaz, pra mim é um dos melhores. Você acha? Não curti muito, não. Sério? Eu acho que eu só comecei a parar de gostar quando os carros começaram a pular de um prédio pro né? outro. Aí começou a ficar não. muito Passar pela mentiroso, casa né? na favela. Mas eu gosto de todos. Mas os primeiros são os melhores. São os melhores. É. Bem, Velozes e Furiosos pra mim não. Além do Velozes e Furiosos, Rei Leão também eu gosto, cara. Rei Leão. Nossa, eu amo o filme Rei Leão. O cara. clássico? O clássico. Desenho Rei Leão, o clássico. Mas você não chora não, né, pastor? Quando... Cara, eu sou um cara emotivo também, cara. Já chorei, de verdade. Nossa, assim que a minha filha poder assistir o primeiro desenho que eu quero assistir com ela é Rei Leão. Rei Leão. De verdade. legal. Rapaz. De verdade. O senhor foi... gostoso. O senhor foi no cinema assistir o live action que eles fizeram? Eu assisti. Foi? Eu A primeira fileira Eu lá. já tava lá já. Que legal. Da hora, cara. Eu gostei também. É boa. Pastor, a última pra te finalizar. Qual instrumento, o senhor que está ministrando no altar, qual é o instrumento que o senhor acha mais bonito? Que o senhor já ouviu, que você fala, poxa, se tivesse esse instrumento aqui seria lindo. Ou se ele está lá na sede. Piano clássico, eu acho ele. Piano Eu não sei clássico. tocar, gente. Aquele com a cauda, aquele Cauda, comprido. o piano clássico de cauda. Pra mim É lindo. dos instrumentos mais lindos. Pra Verdade, mim concordo. É lindo, lindo. É lindo, lindo, lindo. Sou apaixonado por ele. Por um piano de cauda. Esse daí, Muito bom. com certeza. Finalizamos. Legal, Todas. pastor. Respostas muito bacanas. Só faltou a primeira, né? Mas depois a gente faz outra hora Aquele dela. momento Dá pra de voltar Jesus, nela, hein, Ligação pra pastor? Jesus, né? Aquela ligação pra Jesus. Aquela pra se ligação é pensar, né? forte. Pra se pensar. É. Mas muito legal, muito bacana, mas a gente tá no final do nosso Já podcast. terminamos. Ah, meu Deus do céu, hein? Caramba, foi rapidão. Passa rápido. Como sempre, bem rápido, né? Uma pena, porque é um podcast tão gostoso, tão da hora, né? Não ter conseguido fazer ao vivo, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal vai Mas comentar a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Até as intervenções. É verdade. Amém. As intervenções. É Tudo. pro nosso bem. Tudo é propósito. Tudo é proposta. E, pastor, pra gente encerrar com chave de ouro, qual que é a mensagem principal que o senhor trouxe aqui pra quem tá nos ouvindo? Olha pra sua câmera, direciona pra aquele jovem que tá te ouvindo em nome de Jesus. A mensagem principal, que foi que até que eu trouxe aqui,
eu já citei ela aqui de 2 Crônicas 26, é você tomar cuidado, jovem, com a vaidade. Esse mundo hoje é repleto de vaidade, né? Não se acostuma com isso. Que você que está começando agora na obra de Deus, você está começando o seu início na caminhada com Deus, sempre volte-se a Deus. Sempre tenha uma vida de oração com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Para que você não venha cair na vaidade. Chegar a um ponto de você achar que você já sabe o suficiente e nesse momento você se orgulhar e você se afastar da presença de Deus. Constantemente tenha uma vida de oração e de comunhão com Deus. Esse é o recado que eu dou para você, jovem. Amém, glória a Deus. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram até aqui com a gente hoje, né? Podemos finalizar com a Tempo da Promessa, né? Bacana, bora? Ó, já podemos Bora. Fazer ela, a preferida do pastor. Bacana. Bora. Mas Essa canção é linda. É linda pode demais. já ir pegando, se posicionando aí. Mas enquanto a Sara vai se posicionando, né? Pessoal, muito obrigado a todos vocês acompanharem a gente aqui até agora, né? Você que vai estar assistindo o programa gravado hoje. Foi uma bênção, foi um programa bem diferente, né, Dantas? Sim, foi muito bom. E muito bacana. deixa seu like no vídeo, curte aí. O @ do Pastor Douglas vai estar aparecendo aí embaixo. O @ do JQVcast também vai estar aparecendo. Segue a gente e compartilha o nosso programa de hoje, né? Nos grupos da sua igreja. Vai ser muito bacana. E deixa a sua inscrição no nosso canal no YouTube também, que também ajuda demais o seu like e a sua inscrição, tá bom? De todos os podcasts, esse foi o primeiro gravado? Foi o primeiro gravado. O primeiro. Então, glória a Deus, tá vendo? Tem um propósito de Deus aí, então. Glória a Deus por glória. isso. E eu gostei, sinceramente. Achei Sim, bacana. É outra dinâmica, né? É, muito muito interessante. É diferente, né? Mas diferente, mais à vontade. Fica mais à vontade, Diferente. verdade. A gente fica mais à vontade. Tudo pronto. Essa canção não importa quantas aflições, né? Eu tenho que passar. Aí a letra diz: eu vou confiar em Deus. Essa letra é muito forte porque eu lembro quando eu canto essa canção, eu lembro de Isaac. Por que Isaac perseverou? Porque ele sabia, ele tinha convicção que nele seria contada a descendência de Abraão. Então quando a gente se apega à promessa em Deus e não ao tempo, eu não posso me apegar ao tempo, tenho que me apegar à promessa. Porque se eu me apegar ao tempo, eu desfaleço no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que olha para o tempo, esse deixa de semear. Por que a gente deixa de semear quando a gente olha para o tempo? Porque muitas das vezes o tempo não é favorável. Mas quando eu olho para a promessa, eu me apego ao tempo de Deus. Porque eu sei que tudo pode passar. Mas a Bíblia diz, céus e terra passarão. Mas a minha palavra, ela não passa. Amém. Ela se cumpre. Então não importa quantas aflições eu tenho que passar. Eu vou confiar em Deus. A outra parte, mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar em Deus. Porque eu sei que no tempo certo, a promessa dele vai se cumprir na minha vida. Amém. O que eu estou vivendo hoje é um plantio, é uma semente que eu plantei há 18 anos atrás. Se cumpriu. E tem muita coisa ainda que vai se cumprir. Na sua vida também. Muita coisa vai se cumprir. Que essa canção fale mais ao seu coração. Não importa quantas aflições. Não importa quantas aflições eu tenha que passar. Eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças pra continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim.
mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Não importa o tempo que tem que passar, o Senhor Jesus está inclinando seus ouvidos hoje para ouvir a sua oração. Creia, espere nele, confie nele, e o que ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus, que forte. Nossa, top Super hoje, hein? forte, muito bonito. Hoje foi super bacana. E tenho certeza que em outros momentos a gente vai convidar o senhor de novo pra vir aqui, hein? Amém. Eu tô muito, de verdade mesmo, é o primeiro podcast que eu tô participando da minha vida. Sério? Nunca participei, não. Caramba, Cara, já até me perdoa aí pelos erros, sei lá. O primeiro podcast de um monte de gente. Geral. É a primeira vez que eu participo de podcast, primeira vez mesmo, e eu tô me sentindo muito honrado, muito feliz mesmo de Glória estar a com Deus. vocês, de Que verdade. bênção. Quando eu recebi A esse honra é convite, nossa, pastor. recebi Recebeu o muita senhor alegria. aqui. Uma bênção, recebeu o senhor. Recebeu a Lei, que é um amigão assim do peito também. Esse em aí nome foi de um amigo que Jesus. Deus me deu aqui na sede aqui Ô, também. glória. Ele Falei, é na um hora super que amigo. vocês me convidaram, eu falei, deixa eu chamar ele. Que Tá junto legal, comigo. foi muito bom o senhor ter trago ele. Conheço ele desde que, sei lá, eu peguei no colo. É disso? Deveria separar umas fotos aí de vocês. Vou separar umas fotinhas com a Lei com o cabelo aqui encaixeadinho até aqui, né? Com 6 anos de idade. É mesmo. Muito legal. Mas, pastor, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço, gente. Pela honra Verdade. de estar aqui, né? Receber o senhor foi muito bacana. Foi um privilégio muito legal, né, Dantas? E, assim, com certeza, como eu falei pro senhor, vou chamar o senhor outras vezes. Amém. Mas só que em nosso próximo endereço, né? Sim. Aqui, a gente tá começando só. Eu tenho certeza que Deus ele tem muitas coisas ainda para poder Ixi, fazer o nosso trabalho. certeza. Em nome de Jesus. Estamos Mesmo. no nosso segundo mês, né? Sim. Segundo Segundo mês do podcast. Legal. Só iniciando aqui com a Juventude de São Miguel. Então, legal. pastor, muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Vamos dar um Amém. tchau pra galera aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe a Fiquem todos. na paz. Um Ô, abraço glória. e tchau. Ô,